Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado você que está aqui em mais um episódio do Prosa Choque. Eu prometi que só ia ter convidado especial e eu estou cumprindo. A convidada de hoje, vou ler aqui porque ela é muito incrível. Vamos lá. Ela é cria do Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Começou sua carreira no cinema em 2002, com o filme Cidade de Deus, filmaço. E depois participou de várias novelas e séries da Rede Globo, como Mulheres Apaixonadas, Página da Vida, Insensato Coração e Salve Jorge, só para citar algumas das mais de 30 obras para televisão, além de mais 15 filmes. Ela já ganhou o troféu Top of Business na categoria de destaque do ano Insensato Coração, que foi 2011, e já foi para a Dança dos Famosos, já foi para o Superchef com Ana Maria Braga, e como se não bastasse todos esses talentos, ela ainda é cantora de hip hop. Só quem vê close não vê corre. E aí, para montar esse currículo, ser uma mulher negra e vinda da periferia do Rio, não foi e não deve ser nada fácil. Quem vai me falar isso agora é a Roberta Rodrigues. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Você é incrível e eu estou muito feliz da gente poder bater um papinho sobre racismo, sobre a tua vida, a tua história. Obrigado. Ai, gratidão, eu que agradeço. Eu fico muito feliz, eu adoro falar, né? Eu falo muito, então eu acho que esse tempo aí, não sei, a gente tem muito tempo. Vamos de 10 horas? Ai, Vamos de vamos. 10 A gente horas. pode fazer tipo uma série, uma microsérie. Eu gosto, eu gosto. Agora, deixa eu te perguntar, como é que o racismo surgiu na tua vida? Digo, de você começar a perceber que existia o racismo. É, tem cenas, o que te marca na tua história? Então, eu preciso começar falando da pessoa que é muito responsável por eu ter sempre me aceitado e tido a consciência de que eu podia estar onde eu quisesse, que é o meu pai. O meu pai é mecânico, né? Ele trabalhava numa oficina, ele veio muito cedo da. Meu avô morava na Bahia junto com eles, aí meu avô foi assassinado, foi para Minas, e de Minas meu pai foi para o Rio de Janeiro, que já começou a trabalhar nessa oficina. Mecânico, um cara de uma. Eu acho que a alma dele é muito avançada, sempre foi muito avançada, então eu sou muito privilegiada por isso. E meu pai sempre falava que eu era linda, maravilhosa, que meu cabelo cacheado era lindo, maravilhoso. E eu sou nascida e criada no Morro do Vidigal. E a gente, dentro da favela, a gente não convive com esse lugar do racismo. A gente falava muito dessa coisa que tinha uma frase, que é até uma frase bem preconceituosa, que é que os paraíbas são racistas, porque na época, dentro das comunidades, vieram muitas pessoas do Nordeste e eles realmente tinham esse lugar, que foi a primeira vez que eu ouvi sobre essa questão do racismo e não sabia muito bem, não entendia o porquê, pequena, o porquê que os nordestinos não gostavam das pessoas pretas. Isso era uma coisa que eu já questionava, assim, Te chamava pequena. atenção, né? Chamava atenção. Mas sempre convivia ali dentro do Morro do Vidigal e todo mundo sempre foi família, porque é uma comunidade aonde todo mundo se conhece, né? Hoje não mais, mas todo mundo se conhecia. Minha mãe que estudou com a vizinha, então era aquele lugar. Eu sempre fui uma menina que eu até falo que eu não posso muito falar desse lugar da solidão da mulher preta, porque eu não estive nesse lugar, porque dentro da comunidade eu era rainha. Eu sempre fui rainha, eu nunca tive problemas de namorar e ter pessoas Aham. falando que eu era bonita e tudo. E aí então eu não tinha esse contato. Aí o que que acontece? Meu pai conseguiu pra mim, pra eu fazer nado sincronizado com 6 anos de idade, Tá. no Clube de Regatas Até os Guanabara. 6, nada. Até os 6 nada. Tá. E aí eu fui pro nado, eu tinha 6 anos, quando eu cheguei lá, ali eu tive um choque, porque eu era a única menina preta ali. As outras meninas eram mais velhas, eu era a única criança e negra. E eu não via ninguém, no clube preto, não tinha. Só tinha uma pessoa que era muito famosa, que era o Bezerra da Silva, que levava o filho dele pra treinar, Aham. e o Bezerra sempre ficava ali no bar, bebendo, no bar do clube. Então ele era a única pessoa que eu olhava e minha mãe falava, é o Bezerra da Silva. Aham. E eu via muito no Vidigal, né, pequena. Sim. E aí, só que eu fui muito acolhida por todas as pessoas do Nado Sincronizado, que foi minha família, assim, que eu acho que também me ajudou a me fortalecer pra eu não me sentir excluída Sim. e conseguir continuar, né, dentro desse lugar, do esporte, porque o esporte foi fundamental pra mim. E aí, depois de um tempo, algumas mães viram, entrou uma amiga minha, que é a Daniele Barbosa, que depois virou minha família, que ela não era negra, mas a pele dela era mais escura, do que as outras meninas, né? Tá. E aí a gente se conectou e eu convivia praticamente
parte da minha vida do nado junto com a família da Dani. Porque minha mãe e meu pai falaram que eu ia ter que sair do nado, porque eles não podiam me levar no trabalho, Sim. na natação. Tá. E aí eu comecei a ir sozinha com 7 anos de idade. Eita. Só que eu ganhei uma bolsa de estudo no Colégio Maria José Imperial, Grupo Planck Ashen de Ensino, pela natação. Quando eu cheguei lá, eu vi umas crianças pretas, que nem eu. Só que 7 anos. foi com 8 anos quando eu fui Tá. pra escola, com 8 anos. E aí, eu saí do colégio público pro colégio particular, que eu cheguei lá, era um monte de gente branca, um monte de meninas brancas, do cabelo liso, que eu não tinha muito esse lugar. Isso já Eh te fazia uma questão? Já te Então, eu me achava chamava o muito olhar? bonita, eu sempre me achei muito bonita, que meu pai falava que eu era muito linda, então todo dia eu me olhava no Como é espelho, me importante. maquiava, porque eu tenho uma tia, minha tia Lília, que sempre foi a irmã da minha mãe, a porra louca, que maquiava, me dava Piruona. isso, que Tá, é fã tá. de Tina Turner, me apresentou Tina Tá. Turner. E Tá. aí eu tinha esse lugar de ver a beleza, mas eu sabia que quando eu fui para esse outro universo, eu não me reconhecia, então eu me olhava no espelho todo dia que eu chegava, eu me maquiava e me sentia super bonita, e sempre levei esse meu lugar da autoestima. E aí nesse colégio, as pessoas pretas que tinham lá, era da instituição de lá, que era do orfanato. Então muitas pessoas me confundiam com as crianças do orfanato. Tá. E as crianças do orfanato, elas não eram super bem tratadas. Então eu me conectei com essas pessoas, Tá. com Calota, que era o Dudu, Jaciara, as meninas do orfanato, a Hazel, e depois me conectei com a turma, mas eu sabia que tinha alguma coisa estranha ali. Começou o teatro lá, na Tá. escola. E eu fui, quando eu cheguei Entrou lá, que eu direto. queria fazer, aí as meninas falaram: "Não, você vai ser a camareira, você vai ser a que vai levar roupa". E todo mundo atuava e eu ficava olhando aquilo, louca, apaixonada, e eu não podia, eu sempre era a camareira. E eu estudei durante muito tempo nessa escola, até a 7ª série, repeti a 7ª série, Aham. decidi sair, e eu sempre assisti as peças do Nós do Morro, no Vidigal, de final de ano, que era Sim. onde eu via as meninas Cíntia Rosa, Sabrina Rosa, todas as pessoas do Vidigal. Eu falava: "Caraca, muito fã", sabe. E Sim. dentro do Vidigal, a minha prima foi coroada como rainha da favela do Vidigal, Garota Vidigal, que é a minha prima linda, maravilhosa. Sim. Então eu tinha sempre esses 2 ambientes, e que na realidade, o Vidigal sempre foi o meu castelo. Então dentro do meu castelo estava tudo tranquilo, então estava tudo bem pra mim, Sim. sabe. E o seu castelo, o que eu tô achando incrível, é que você teve uma vida cercada de referências. Sim. Da sua prima, da tia, do teu Sim. pai que te empoderava, da Tina Turner, Sim. né? Então, e como é importante a fala do pai, né? Muito Como é importante importante. a fala de quem a gente tem uma relação forte de afeto, porque você vê, teu pai falava, você é linda, e você internalizou Eu aquilo e ia pra, internalizei. Eu né? não sei se de repente hoje eu fico pensando se aquilo ali não era uma defesa minha, Aham. porque quando eu ia para as competições de nado sincronizado, eu era a única preta da competição inteira, Sim, de um campeonato brasileiro, tá. sabe. Eu era, e mesmo assim, algumas coisas batiam, mas eu era tão boa no que eu fazia, que eu me bastava, sabe. Aham. Eu precisava daquele apoio da minha família, do meu pai. Então eu já tinha do meu pai, minha mãe sempre falou que eu fui sou muito abusada desde pequenininha. Isso me ajudou. Então eu não me excluía, e eu também não me colocava no lugar de que, elas são melhores do que eu. Não, eu Sim. sabia fazer bem, então tá tudo certo, né. Tá. Aí chegou um ponto com 16 anos, que eu comecei a ter consciência, eu falei que não queria mais fazer nada sincronizado, porque eu treinava muito, não tinha, e tinha que estudar, tinha que tirar nota boa, senão eu perdia a bolsa, era uma responsabilidade. Sim. E aquilo foi me consumindo, e eu queria fazer teatro. Aí meu pai conheceu a Paloma Riani, que hoje em dia ela é preparadora, mas era professora de teatro no Teatro Ipanema, que hoje é atual Rubens Braga. Tá. E aí eu fiz 1 ano de teatro lá com ela. Só que eu não conseguia me conectar, assim, com todo mundo, foi muito legal, mas assim, eram pessoas que falavam sobre: "Ah, meu tio é o Manga, fulano de tal", e eu nem sabia quem era, porque eu não gostava de ver televisão. Tá. Eu gostava de ver filme, sempre fui apaixonada por foi? cinema, filme. Tá. E aí, saí de ali, fiz 1 ano, aí meu pai conheceu o Daniel Hertz, que também foi um cliente dele. Pedi mais 1 ano de bolsa, fui fazer no Laura Alvim. Fiz lá, foi maravilhoso, mas também, era um lugar muito das pessoas que já sabiam que queria ir pra televisão, eu não entendia muito esse lugar da televisão, não sabia o que era isso, e as pessoas muito num assunto, num outro universo que não pertencia a mim, Tá. né, que eu não Nesse lugar você pertencia. sentia Eu sentia. exclusão? Eu sentia um Diferenciação. estranhamento.
Era isso. Eu tinha uma Tá, amiga só, em cada um eu tinha uma amiga, pessoas que ficaram, uma que conseguia ser livre disso, né? Que eu não sabia o que que era isso, tá, livre disso, né? tá. E aí eu fui, quando acabou esse um ano, comecei a jogar futebol, lá do Vidigal mesmo, participei de vários campeonatos de favela, e minha mãe falou assim, um dia minha mãe tava cozinhando pro Nós do Morro, e minha mãe falou assim, Roberta, tá, abriu os testes, vai lá fazer. Falei, vou, fui fazer. E, cara, na hora eu me conectei, porque era o meu lugar, eu já assistia aquelas pessoas, e cara, eu acho que era aquela essência, eu sou muito de energia, que eu precisava, era o lugar onde eu sabia que eu era bonita pra caramba, Sim. aonde eu podia ser quem eu quisesse, e aonde a questão de quanto você tinha na conta bancária não te diferenciava de ninguém. E era o lugar, era o meu lugar, era o meu castelo. Sim, Meus sim, amigos sim. estavam ali. E foi quando eu entrei pro Nós, e Isso você ali, tinha 16, 17. 17, 16 para 17. Agora, olha que interessante. Você sempre foi uma pessoa, uma criança, uma adolescente, enfim, jovem, muito fortalecida. Mas Muito. quanto que o meio é relevante, importa, né? Porque Sim. uma pessoa fortalecida, por mais fortalecida que seja, bota num ambiente, vamos chamar Hostil, de né? tóxico, É, hostil, é. internamente continuava fortalecida, mas é como se não brilhasse, talvez, Sim, né? Então sim, você precisou daquele ambiente que te reconhecia, né? Te autenticava para sim. você poder botar o brilho e essa força toda para fora. Justamente. E eu E acho, aí? cara, hoje eu tenho certeza que é minha ancestralidade. Hoje eu tenho, porque tudo que aconteceu comigo, agora eu entendo tudo, assim, de Tá. verdade. E eu sempre fui uma pessoa que eu sabia que eu ia falar pra muita gente. Eu sempre tenho sonhos, coisas que acontecem. Todo mundo debochava quando era pequena e depois, no decorrer Foi da dando vida, certo, quem né? convive comigo sabe Ótimo, que tá. eu sei muito do que vai acontecer, né, ali na Aham. frente. E aí, quando eu comecei a fazer o Nós do Morro, eu me encontrei, ali eu me encontrei, e aí eu fiz coisa de modelo uma vez, e a minha vizinha me levou junto com a Um filha dela. trabalho. E aí aquele dia ali, foi até pra Elite, ali eu entendi, ali começou a bater um pouco, porque as pessoas, eu ouvi algumas pessoas falando pra mim assim: "Ó, você é muito bonita, mas você sabe, né, as meninas vão conseguir, você tem uma questão". E aquilo eu guardei pra mim. E eu falava assim: "Qual é a questão, né?". Eu já sabia, mas aquilo ali eu falei: "Ok". E continuei no Nós do Morro. E o Nós do Morro foi o lugar aonde eu me encontrei, onde eu fui picada pela arte, aonde eu entendi para que que eu tinha vindo a essa existência, Sim, que era sim. realmente para ser artista, mas uma artista, o Guti sempre falou do coletivo, mas uma artista para transformar. E eu aprendi que a arte transformava, que a arte quebrava todos os preconceitos, que a arte acabava com guerras. E aí eu entrei nesse lugar e falei: "Caraca, é isso aqui, é isso que eu quero. Eu quero que as Missão, pessoas". né? Eu falei: "Cara, eu quero que não tenha mais guerras, eu quero que". E até mesmo dentro do Vidigal, até mesmo com a questão dos bandidos, né, dos traficantes e tudo, eles tinham um respeito enorme pelo Nós do Morro, sempre tiveram. Então, quando tinha algum evento, alguma coisa, eles respeitavam aquele momento. Então, era um lugar muito era santo, sabe? Sim, Um sim. santuário. Um lugar transformador, né? Transformador. E Sim. ali eu comecei a me reconhecer, cada dia mais como pessoa, como mulher, me achar cada dia mais bonita, cada dia mais poderosa, cada dia mais forte. Não tinha consciência do que era ser protagonista ou não protagonista, porque eu Sim, achava que todo mundo que estava ali tinha um papel fundamental, como na vida também. Eu sempre pensei assim, meu pai e minha mãe sempre passaram isso para mim. O sim, lixeiro, ele tem um valor imenso, que nem o nosso. Ninguém vale menos do que o outro, sabe? sim. Cada um tem um valor imenso dentro dessa existência. Que é essa importância do coletivo, né? Do Justamente, respeito. justamente. E aí veio os trabalhos, que veio Cidade de Deus, que foi, eu comecei a fazer teste para um filme, a gente não sabia o que era o filme. Fiz um teste com mais de 200 meninas durante meses. E Ah, aí chegou no final a Katia Lund e o Fernando Meirelles, que eram pessoas que conviviam ali com a gente, me chamou para uma reunião e falou: Roberta, a gente queria que você fizesse a Berenice. E a Berenice era que todas as meninas queriam fazer. E eu falei: "Gente, como assim eu vou fazer?". Eu falei: "Gen". Aí chamei o Guti, falei: "Guti, eu não posso, não quero". "Como assim? As meninas todas queriam fazer Berenice e era e cinema teu era sonho. cinema". Eu não tinha nem consciência desse lugar do cinema, assim, eu sempre amei ver filme, mas eu não tinha consciência dessa grandeza do cinema, né, de fazer parte. Uma coisa é você admirar e ver, outra coisa é você estar dentro, né. Você tinha referências negras no Muito. cinema? Então, na realidade, é impressionante, né, Ah, porque como o Ed Murphy,
que é uma pessoa que eu assistia das comédias e eu achava incrível. E Sim. aí você não entende o porquê que você gosta mais de certos filmes. É porque eu já me via, que era onde Representada. eu me via representada. É justamente. Tinha esse lugar da Tina Turner, da minha tia, que me introduziu Tina Turner absurdamente. Hoje em dia eu falo Tina Turner, tem gente que não sabe nem quem é. Essa galera nova não, é bizarro. Isso aconteceu bem há pouco tempo. Eita. E aí, então eu tinha essa coisa dos filmes de comédia que eu não sabia o porquê, que depois eu entendi, é porque as pessoas pretas estavam nesse lugar desses filmes. E Sim. eu também via muitos filmes, claro, com pessoas brancas e tudo, mas eu nunca achei que elas eram mais bonitas do que eu ou melhores do que eu. Só não entendia o porquê que a gente não estava ali. Sim. E aí, quando eu entro pra arte, eu começo a entender que eu queria entender o porquê que a gente não estava, Sim. né? Mas isso você não entendia, mas isso te fazia uma questão, te fazia pensar, tentar entender. E outra coisa que eu acho que tem a ver com isso, você acha que o fato de você não se conectar com a galera branca lá dos primeiros cursos, ou de, olha, você vai pegar o trabalho de modelo, mas não Uhum. vai pegar tanto, olha, Sim. você aqui talvez não. Isso é racismo velado? Você entende isso como um racismo velado? Eu tô tentando escanear aí na tua história, porque aparentemente você não teve cena de racismo explícito, aquele agressivo de falar claramente. Sim. Então, eu Mas e o tive. velado? Não, então, justamente, é porque assim, as pessoas, eu posso estar. Cara, depois que eu passei por uma situação de racismo muito séria, que foi onde a minha alma, eu acho que tudo que eu tinha passado veio, e eu entendi porque veio nesse momento, porque de alguma forma a minha proteção espiritual, a minha proteção da ancestralidade, queria que eu tivesse numa posição onde eu pudesse falar e realmente chegar nas pessoas. Hoje eu entendo isso. Tá. O racismo ele existia, ninguém falava nessa palavra racismo. A gente veio falar disso livremente agora. Assim, Na ontem. pandemia, Sim, 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 ontem. sim. Eu lembro do meu pai tendo várias discussões, eu pequena, porque meu pai começava a conversar e todo mundo sempre falava de Deus. E meu pai fala que é uma força divina. E meu pai falava assim: eu não acredito nesse Deus branco dos olhos azuis. Eu lembro disso muito pequenininha, muito pequenininha. E as pessoas falavam assim: cara, você é maluco, olha o que você tá falando. Que Deus que não era branco, que não sei o que é disso, isso é um pecado e tal. E meu pai falava assim: Deus, Jesus Cristo era negro, onde ele nasceu não podia, não tinha como. Visionário. E meu pai falava assim: o homem da caverna não foi o início, foi uma civilização que não conseguiu lidar com si e se matou e virou bicho. Meu pai tem todas essas teorias com ele. Incrível. Então eu sempre vi meu pai muito falando nesse lugar. E meu pai falava: por que ninguém fala de zumbi? Que foi o nosso herói, zumbi, o verdadeiro herói. Só que só meu pai falava isso, porque as pessoas falavam que meu pai era maluco. E aí meu pai falava zumbi, a gente. E eu lembro de um caso, voltando, na escola, quando eu saí do colégio particular, eu fui pro André Morroá. Cheguei no André Morroá, tinha uma professora de geografia, que era uma mulher branca com cabelo aquele lisinho louro, e ela toda hora falava assim: por que os negros foram escravos? Porque os escravos. Ela jogava assim. Aí teve um dia que eu questionei, eu falei: cara, mas meu pai falou que a gente construiu tudo isso aqui, que nós somos a base disso aqui. Como que os negros foram só escravos? Como é que é? Aí ela foi me botou pra fora da sala, me segurou pelo braço, ela ficou muito nervosa. Eu acho que ali foi meu primeiro lugar com racista que eu vi no olhar dela, Sim, sabe? tá. Ela me segurou assim, me sacudiu, falou: você vai ficar de recuperação e você vai tomar uma advertência. Me levou pra coisa, me deu uma advertência, a diretora não sabia explicar, e eu falando. Falei: então eu não posso questionar e tal, e virou uma confusão na escola. Me mandou pra casa, minha mãe me meteu a porrada, que minha mãe falou: você tem que respeitar a professora, que minha mãe sempre foi desse lugar, de respeitar os mais velhos. Minha mãe foi uma Sim. mulher que sofreu muito, passou muita necessidade, e ela se encontra nesse lugar da mulher preta que nunca conseguiu enxergar que ela podia estar nos lugares. Não Ela sempre teve se fechou, voz. entrou em shopping, depois que o Cidade de Deus estreou, a primeira vez que ela foi no cinema foi ver o Cidade de Deus. Então, assim, é uma brecha muito grande, uma janela muito grande. Tá. E aí, minha mãe, eu cheguei em casa, minha mãe me bateu e falou: você tem que respeitar isso. Eu falei: não, eu tenho que questionar. E eu sempre briguei muito com a minha mãe nesse lugar. Quando chegou em casa, ela contou pro meu pai falou: o que aconteceu? Eu expliquei, meu pai falou: mãe, a gente vai lá. Foi lá, meu pai chamou ela e falou assim: nunca mais faça isso com a minha filha, porque nós negros não fomos só escravos, nós construímos isso aqui tudo, que não sei o que, por causa de vocês que fizeram isso com a gente, que não sei. E meu pai deu um sabão e falou: e minha filha não vai ficar em casa, minha filha vai ficar aqui.
E aí eu fiquei. E meu pai falou: nunca mais deixe ninguém fazer isso com você. Eu Sim. acho que ali foi o primeiro momento que o racismo realmente ele veio assim muito declarado pra mim. Mas ele velado, eu sabia o tempo todo que ele existia ali, porque eu não era pertencente a nenhum lugar. Como é que eu tô num esporte onde eu era a única negra? A conta não fechava, alguma coisa Sim. estava errada, sabe? Como os meus pais eram o único que minha mãe costureira e meu pai mecânico, o restante todo pai tinha uma história. E sabe uma coisa que me incomodava muito, que eu não sabia? Todo mundo sabia o nome do tataravô, do bisavô e falava assim: não, porque meu tatara foi não sei o quê. E aí eu ficava assim: cara, por que que eu não sei quem foi meu tatara? Por que que eu não Essa sei o nome? E eu não ancestralidade sabia estava. o porquê. Tá. E por que que meus pais não contam a história? E por que que eu só sei até a história da minha avó? E eu não sei mais o restante, ninguém fala sobre família. Isso era um incômodo que eu tinha, muito Sim. grande, de não E- saber. Esse incômodo era um desamparo familiar? Era como se a tua família não tivesse amparado, você se sentia desamparada na história, na Não, ancestralidade. eu não entendia o porquê que a minha avó, eu não sabia quem era a mãe da minha avó, e minha avó também não sabia direito quem era a mãe, quem era o pai dela. Eu não sabia o porquê que eu não sabia a história do meu avô, que meu pai falava que meu avô tinha muito dinheiro na Bahia, meu avô vendia ouro numa época que nem existia. Meu pai falou: seu avô se tratava em hospital particular numa época. Meu pai vai fazer 70 anos esse ano. Então, assim, numa época, meu avô era bem sucedido. Aí mataram ele, tinham terras, várias terras em Salvador, na Bahia, e a gente não sabia de nada, mais nada, foi tirado, assim, arrancado da raiz, sabe? E aí eu achava estranho que todo mundo se sentava para conversar, porque as pessoas ricas têm essa mania de sentar e falar: não, porque meu tatara foi dono de não sei o que trouxe não sei o que pro Brasil. E aí eu não tinha história. E isso já te chamava atenção. Isso já me chamava Tem atenção. alguma E isso me dava uma coisa. agonia num lugar que eu não identificava onde era. Eu não sabia onde era. Mas eu sabia que a minha família, que a gente é muito unido, era daqui pra frente. Então, assim, eu sabia que eu tinha que construir. Desde pequena eu sabia que eu tinha que construir histórias com a minha família. Eu sempre fui a criança que montava a árvore de Natal sem ter, eu pegava um galho na rua, enrolava algodão e fazia a árvore. Fazia a família toda se juntar. Eu sempre fui assim, sou assim até hoje. Tá. Pra ter minha filha. Porque eu preciso dessa memória, eu preciso deixar uma história, um E legado. construir isso pra E ela, né? construir, é. Tá. E aí, quando veio Cidade de Deus, que eu fui fazer o Cidade de Deus, é, e aí todo mundo preto, que pra gente isso não fazia diferença, a gente só tava junto, Sim, todo sim, mundo. sim. E quando virou isso, que Cidade de Deus virou uma loucura, que falaram assim, pela primeira vez um filme com um elenco preto, e um filme que viralizou no mundo, Estourou. cara, eu falei: caramba, a gente conseguiu. Acabou. Eu pensei: acabou, a gente conseguiu, a gente é muito bom no que a gente faz, a gente é muito bom, a gente também pode, a gente também consegue. Sim. E aí eu fui pra Cannes com o filme, sabe? O filme foi pro Sensacional. Oscar, e eu falei: cara, agora a gente vai entrar num mood, num lugar. E veio Cidade dos Homens, que lá no Vidigal parecia a Copa do Mundo, ficava todo mundo na rua, e a gente botava televisão no cachorro-quente pra poder assistir a série. Quando a gente aparecia, a gente gritava. E todas as favelas, assim, minha mãe foi no cinema pela primeira vez, a metade do Vidigal foi ao cinema pela primeira vez. E minha mãe ficou emocionada. E ao mesmo tempo que eu ouvia matérias que as pessoas falavam assim, as pessoas, aí eu entendo, as pessoas brancas falavam que não conseguiam assistir o filme porque era muito violento. Ouvi muita gente falar isso e eu não Sim. sabia dar resposta para elas naquela época. Uhum. E quando na realidade a gente via muita beleza, porque era a gente se vendo pela primeira vez. Sim. Eu fico muito emocionada com isso, porque infelizmente, nós pessoas pretas, a gente tem uma janela muito grande que às vezes a gente não consegue identificar, todo esse processo que foi retirado da gente, tudo isso que foi arrancado da gente, né. Sim. E às vezes eu cobrava tantas coisas da minha mãe, que hoje entendo que tudo que ela fez por mim, e meu pai, foi o máximo que eles puderam dar pra gente, e foi lindo, sabe. Sim. Eh, e foi mais do que bens materiais, foi essência, foi filosofia de vida, foi história, foi deixar aqui um legado, sabe. Sim. E o Cidade de Deus, ele teve essa transformação na vida das pessoas. Eu acho que todas as pessoas pretas que viveram aquele momento de Cidade de Deus, em algum momento acharam que eu vi muita gente entrando em shopping, acho que foi quando teve, aquela coisa de invadir o shopping, as pessoas e ninguém entendia nada. Se alguém estava com cabelo black, as pessoas falavam: "Você é o do filme?" Porque eles não Sim. conseguem nem identificar quem é quem, né, todo mundo é igual. Mas a gente estava ali. Eu lembro muito de eu e o Jonathan Hogginson, nós éramos o casal, né, que ia pra todos os eventos. Cara, eu lembro das primeiras festas do cinema nacional, que só tinha gente de preto. Você reparava? Muito isso.
E o que que eu fazia? Eu sempre pedia mais convite e levava minhas amigas. Inclusive tem minha amiga Flávia, que hoje mora em Nova York, que era psicóloga, e a Flávia era minha parceira, porque as outras não queriam ir porque tinham vergonha. Tá. Então a Flávia me acompanhava sempre. Sim. E eu e Jonathan, a gente sempre estava sozinho, e foram durante anos isso, de estar sozinha nos lugares. Sim. Nas festas de fulano, de cicrano, beltrano. Tanto que eu nunca consegui me conectar de verdade, de estar no grupinho da galera famosa. Eu acho que quem me conhece sabe disso. Eu sempre fui muito conectada com os meus amigos dali do Vidigal de raiz de infância. Sim. E aí, alguns eu agrego e levo pra minha vida. Mas eu nunca consegui fazer a linha pra estar e ser aceita. Eu nunca quis ser aceita. Sim. Eu nunca quis mesmo, sabe? Eu só queria me sentir bem nos lugares, mas eu nunca quis fazer parte porque eu falava, isso aqui não pertence a mim, eu não quero. Aham. E não é porque. Eu tenho até uma amiga que falou assim: ah, você nunca se deslumbrou fazendo novela quando você começou? Eu falei, não, amor, porque eu sempre tive muita consciência que o que é meu aqui podem arrancar de mim a qualquer momento. Então, assim, a minha base, não tem como me deslumbrar. A minha Aham. base é outra. Sabe, a minha base é a minha família. Esquece, é o Vidigal, que a hora que eu voltar tá ali, amor. Faltou o quilo de açúcar, eu tô gritando, o vizinho tá me dando. Então eu Sim. sempre fui muito consciente, eu nunca tive esse lugar de deslumbre, nunca achei que eu fosse melhor ou maior que alguém. Eu sabia que eu tava ali dentro pra transformar. Eu queria transformar. Sim. Eu queria que as pessoas me enxergassem que tinham bilhões de pessoas pretas lindas. E eu sempre fui assim, de agregar e levar todo mundo. E aí, quando eu faço Cidade de Deus, logo depois eu fiz Cidade dos Homens, fui chamada pra fazer novela pelo Manuel Carlos. Ele me Sim. viu na série e me convidou. E eu fiz Mulheres Apaixonadas, que inclusive tá reprisando agora. Sim, sim, sim. E eu lembro de uma carência muito Ah. grande, de um buraco muito grande, porque quando eu chego dentro da Rede Globo, ninguém chegou e falou assim, ó, aqui, isso aqui é televisão, e ninguém olhava pra mim. Eu era invisível. Eu era invisível. Sim. Eu só não era invisível pra equipe, porque a equipe, de alguma forma, eu me conecto com a equipe, tem pessoas pretas ali atrás, né, na Sim, equipe. sim. E aí eu lembro que o elenco jovem, que tinha muita gente jovem na novela, as pessoas não falavam comigo assim. Isso E aí, você reconhece hoje, né? Imagino que sim, mas na época você já reconhecia isso como racismo velado? sim, entendia, ali eu já Ali o entendia. racismo já tinha Sim, se acomodado, já tô atenta. sim, até Tá. porque com a questão do Cidade de Deus tudo veio à tona, né? Esse lugar do primeiro filme com todas as pessoas pretas e como é que pode um filme tão incrível. E aí eu comecei a entender esse lugar de caramba, a gente não tá porque eles não deixam. E o Sim, Cidade dos Homens foi isso. Cidade dos Homens foi a série, cara, foi a série mais assistida. Ninguém fala disso. Tudo que aconteceu do Cidade de Deus, as pessoas não deram os louros a gente do jeito que realmente foi. Hoje eu consigo enxergar sim, isso. sim. As pessoas não deram. As pessoas, elas começaram a fazer assim. Todo mundo sabia que o filme era muito incrível, que tudo era muito incrível, mas as pessoas lá fora entenderam isso, mas aqui dentro fingiam que era uma coisa normalizada pra não dar a gente o nosso lugar de direito. Sim, sim. Hoje eu tenho total consciência disso e hoje eu falo sobre isso Ameaçava, muito né? bem. Justamente. E aí o Cidade dos Homens, quando vai para as pessoas brancas dirigirem, começou a bombar. E aí quando entram pessoas que começam a levar o Cidade dos Homens para a Zona Sul, pra praia, e aí entra Uhum. na Playboyzada, eles tiram a gente. E aí a série desce, e acaba a Tá. série. Sim, E sim. acaba a série. E aí eu fui fazer novela. Isso foi muito explícito, foi muito claro. Não, hoje mais que nunca, porque eu falava, e eu lembro que eu falava muito desse lugar, e o Butch falava assim, não pode falar disso. A gente não pode falar isso. E Era sempre te calando, proibido. né? Sempre te Sempre me calando. tolhindo, sempre me calando, sempre me Sim. calando. E então eu sempre fui chamada como uma revoltada. Sim. O Jonathan também, sempre como uma revoltada. A Roberta fala muito. Roberta, nossa. E aí. O que esperavam do seu lugar era Justamente. silêncio e submissão. Justamente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, que ao mesmo tempo que eu tava falando, o quanto que me chama a atenção da tua história ser repleta de referências e mulheres negras poderosas que tinham essa inspiração, esse poder transformador na tua vida. Num determinado momento você se percebe uma mulher de referência para a comunidade do Vidigal que botava lá, para as meninas, mulheres negras. Você percebe que você ocupou esse lugar? Como é que foi? Total, porque assim, quando estreou Importante. Cidade de Deus, é impressionante. Eu falo que eu tenho bilhões de primas e primos, porque as crianças me viam e viam os meninos, e eu sempre fui aquela da galera.
E as crianças me abraçavam e falavam, é minha prima. Então elas tinham o prazer de falar, ela é minha prima, a menina do filme é minha prima. E as mães falavam, ai, desculpa, eu falava, não. E as pessoas ficaram muito emocionadas. Foi uma grande transformação dentro do Vidigal, tá? Não só no Vidigal, mas em todas as Sim, comunidades. sim, sim. Mas ali dentro, eu virei meio que a grande referência. Referência. E que todas as meninas, e eu parava, eu sempre fui de parar e conversar com todo mundo e fazer questão das pessoas entenderem que eu sou igual. E eu falava assim, ó, eu sou igual a vocês podem também, não precisa ser só atriz, você pode ser o que você quiser. Então, assim, eu sempre fui de fazer isso. Inclusive, eu tenho uma coisa que é do meu pai, que eu, quando eu fiz Cidade de Deus e comecei a fazer novela e ficar, né, a primeira novela, eu fazia assim, eu ia em uma escola, sabia que aquela escola precisava de alguma coisa, então assim, eu ia na escola e fazia uma festa de Dia das Crianças, pegava uma parte do meu salário e fazia para as crianças Sim. poderem me ver, ter contato e conversar comigo. Tá. Uma vez eu tava no ônibus, porque quando eu comecei a fazer Mulheres Apaixonadas, eu não tinha carro, eu ia de ônibus pro Projac. E aí uma professora sentou do meu lado e falou assim, ai, eu queria tanto que você fosse lá conversar com os meus alunos, numa escola que tem ali na Praça do Jockey. Ela falou, mas eu sei que você é atriz, que não sei o que. Eu falei, eu vou. Aí eu falei, você me dá seu telefone? Aí pedi o telefone, liguei pra ela, falei, quando que eu posso ir? Ela falou, tal dia. Aí o que eu fiz? Chamei meu pai, meus amigos, mandei fazer um bolo enorme lá na Rocinha de um cara que fazia bolo pra mim. Sim. Comprei um monte de coisa, salgado, um monte de coisa, brinquedo. E falei, ó, vou tal dia. Aí ela falou, pode vir. E aí a gente invadiu a escola e eu fiz a festa pras crianças. E fiquei lá sentada e conversando com eles, pra eles me perguntarem o que eles queriam e falando. Aí Pra aproximar também, né? Aí tinha uma amiga que tinha um contato no orfanato, fui pro orfanato. Então eu sempre fiz isso, assim, nunca foi uma coisa que eu nunca fiquei falando disso, nunca falei. Mas foi Mas é natural. uma coisa que eu gosto de fazer. Essa referência te trouxe. Se perceber num lugar de referência te trouxe também esse lugar de responsabilidade? Já que eu tô aqui, eu vou atuar tanto ajudando como educando? Total, sempre. Você percebia isso? Percebia, porque eu sabia da importância de eu não ter tido e dessas pessoas, dessas crianças poderem me ver e saber que elas também podiam chegar. Então, todo mundo falava assim, é muito pesado, né, isso, né? E eu sempre falei, isso nunca foi um peso. Pelo contrário, isso é um presente, porque assim, todos os abraços, todos os olhares, todos os carinhos que eu recebi, e de saber que tem pessoas que eu encontro e falo assim, cara, você acredita que você mudou a vida do meu filho? Meu filho era pequenininho, você conversou com ele um dia, ele decidiu fazer não sei o quê, e ele hoje tá fazendo. Então, assim, são coisas que são impagáveis, e ao mesmo tempo, a gente nunca teve esse contato com ninguém, sabe? Assim, próximo, né? Próximo, a gente nunca teve os heróis. Aí eu comecei a entender que eu nunca tive uma referência. Já, óbvio, já tinha Dona Ruth de Souza, maravilhosa, Zezé Mota, ai meu Deus, esqueci dela, maravilhosa, que eu amo. Vou lembrar até o final. Zezé Barbosa, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, e eu tinha Mary Sheila no Vidigal, né? Que a Mary Sheila foi a pioneira, assim, do Nós do Morro. Foi a primeira a entrar no Nós do Morro e começar a trabalhar, assim, fazer peças, isso, aquilo, outro. Mas você tinha referências próximas. Isso, do que era meu, sabe? E você virou isso também. E eu virei isso, e eu falava assim... acessível. E eu falava assim, eu preciso fazer isso, porque minha família sempre foi assim, o meu pai sempre foi aquele, assim, comprava presente pra gente de Natal, mas ele falava, filha, não vou poder te dar isso aqui, porque a gente vai comprar presente pra todo mundo. Eu falava, tá bom. A gente comprava presente pra todo mundo do beco, todas as crianças. Porque os pais não tinham condições. Então, meu pai tinha um pouco mais, meu pai comprava. Então, eu sempre fui isso. Então, eu sempre achei que eu dava... E você curtia? Eu porque amo, criança tem essa coisa, eu quero o meu. É o que me alimenta, era o que me alimenta. Eu você amo, já até tinha hoje. Esse espírito de comunidade amor, ali, né? Amor, até hoje, assim, eu só não dou minha casa hoje, saio de casa e dou, porque eu tive que ter uma consciência que hoje eu tenho uma família, tenho filha, mas eu tive que tomar muito na cara pra entender que eu não podia dar o que era meu pros outros. Mas eu sempre fiz isso e eu não consigo pensar no contrário disso, sabe? E aí eu comecei a ter essa consciência, então eu comecei a fazer isso, de ir nos lugares e deixar as pessoas tocarem em mim e ver. Nunca deixei de fazer nada, frequentava sempre a Rocinha, que tem vários amigos, e eu sempre continuei fazendo as minhas coisas, no pagode onde eu ia e tal. Então sempre fui uma pessoa muito pra todo mundo, e as pessoas entenderam que aquilo ali era normal, normalizaram aquilo, né? E ao mesmo tempo, eu continuei trabalhando, né? Então as pessoas vinham e sem botar máscara e sem fingir ser uma pessoa pra ser aceita ali dentro daquele lugar. Todo mundo que me conhece, se você perguntar dentro do Projac, todo mundo vai falar com você, vai ser a mesma Roberta. Ninguém vai falar, a Roberta trata fulano assim. Amor, se tem a faxineira, no primeiro dia que eu encontro ela, eu falo, meu amor, qual é o seu nome? Maria. Gente, essa daqui é a Maria maravilhosa, rainha, vamos lá, Maria fundamental pra... Então, até falei pro meu marido ontem, tava falando sobre isso. Eu falei, tinha um menino no Projac, que ele era lindo, um menino negro, alto, parecia um modelo.
E ele sempre chegava, ele catava o lixo, ele baixava, pegava e Cabeça saía. E baixa. eu sempre falava: "Oi, meu amor, bom dia, boa tarde". Aí ele: "Boa tarde", e saía. Aí tem um dia que eu falei: "Cara, não é possível", ninguém mais falava com ele. Aí um dia ele entrou, eu falei: "Gente, vamos parar tudo". Eu falei: "Vem aqui". Chamei ele, eu falei: "Gente, olha esse menino, ele não é maravilhoso? Olha que garoto lindo. Você parece um modelo que você". Falei: "Gente, ele não é lindo?" Aí todo mundo: "Nossa, ele é lindo". Eu falei: "Então, qual é o seu nome?" "O nome dele é fulano de tal. Então agora, quando a gente vê ele entrando, a gente vai dar boa tarde". E aí ele virou, amor, 3 meses depois ele era outra pessoa. E todo mundo falava com ele e ele começou a tomar uma postura. Então, assim, eu sempre fui de fazer isso, assim, sempre fui muito apegada à equipe, Sim, tá? Mais do que com o elenco. A equipe sempre é minha, sempre levo pra minha vida, porque sim, são as pessoas que eu paro, sento, troco ideia, e são as pessoas que estão ali, eh, que somam comigo, sabe? Que, sim. que me olham no olho e tenho amigos também maravilhosos, não tô criticando ninguém, mas assim, é um outro lugar. Sim. Eu tô achando a tua história tão incrível e ela é um exemplo do que eu prego, né, do que eu falo, do que eu tento psicoeducar as pessoas, que e você é a confirmação, é a prova viva disso, de que quando a gente tem uma infância, quando a gente tem uma criação baseada no afeto, no Sim. respeito, no acolhimento, no fortalecimento, vira uma adulta tipo você, que respinga nos outros, É, né? Porque eu tô entendendo que quando você fez isso ali no Projac, não foi forçado, foi não, natural, porque sim, você internalizou que o afeto é natural, que o respeito, que a empatia são naturais, e você replica isso de uma maneira muito natural. sim. Você acha que o racismo ele intensificou isso? O fato de você ter passeado por situações de Sim, racismo explícito e velado, sim. ele intensificou a tua postura fortalecida, empática, respeitosa, acolhedora? Tem relação? Sim, tem total relação. Eu Ah, tenho uma questão até que eu falei que eu preciso tratar na terapia, porque assim, eu tenho uma questão que toda, se eu estiver dentro do carro, aonde eu estiver, eu olho para a janela, se eu vejo uma criança preta indo embora sozinha da escola, eu fico o tempo todo rezando. Eu falo, Senhor, por favor, proteja essa criança, que não sei o quê. E minha filha já tá assim. Aí eu vejo alguém no sinal, eu falo, Senhor, por favor, proteja. Eu vejo um senhor, aí o Guilherme, meu marido, eu olho no ônibus e falo, meu Deus, se essas pessoas todas ali, Senhor, protege, faça que essas crianças cheguem em casa com segurança, esses adolescentes. É o tempo todo, o Guilherme falou, Beta, você parece uma louca. Mas aqui eu me vejo o tempo inteiro. Em todos os lugares. É impressionante. Eu vejo meu irmão, quando eu vejo um adolescente, eu vejo quando eu vejo uma criança indo da escola sozinha, porque os nossos têm que ir embora sozinho, independente da distância, né? Porque os nossos sim, pais não podem estar com a gente o tempo todo. Isso é muito louco, isso é uma maluquice. sim. Quando eu vejo crianças de 6 anos cuidando de crianças de 2 anos, e a criança de 6 anos já madura no nível Tem que 18, tem que. amadurecer, não tem É, jeito. e aí, eu vejo meu pai, quando eu vejo um senhor, se ele vê isso, ele vai morrer, que ele fala, eu sou garotão. Mas se eu vejo um senhor garotão, eu vejo meu pai, eu vejo minha mãe, quando eu vejo uma senhora com bolsa de compra, eu vejo a minha avó. Eu juro por Deus que eu enxergo Sim. eles nessas pessoas. Eu falei que Uhum. eu tenho que tratar isso. E é uma dor que eu sinto na minha alma, que se eu pudesse eu salvava o mundo, mas eu já tive a consciência que eu não vou conseguir salvar o mundo, mas que eu posso salvar esse meu mundo, à minha volta. Então eu tenho muito esse lugar. Eu ando com alimento dentro do carro. Minha filha fica assim, a gente para no sinal, tem alguém, minha filha tá dando. Eu sempre abro e converso. Se é um menino que tá jogando a bola, eu falo, parabéns, nossa, você é lindo. Porque, cara, ser invisível é a pior coisa que existe na vida. Eu Aham. dou bom dia, as minhas amigas eu falo, gente, essa Roberta, desde nova, mas você fala com todo mundo. O cara tá catando latinha, você tá falando. Porque tá catando latinha, falou, oi, meu amor, boa tarde. Eu entro, as minhas amigas hoje falam com segurança de shopping, porque eu tinha essa mania. A primeira coisa, eu entro no shopping e falo, tudo bem, meu amor, boa tarde. Quando eu vou embora, tchau, obrigada. Sim. E o pessoal falava assim, gente, eu nem percebi que tinha um segurança na porta. É nesse lugar. E a minha filha é muito assim. Tá Porque ela me atenta. tá o tempo todo atenta. Eu falo, a gente fala com todo mundo, ninguém é invisível. Uhum. A gente tem que falar. E eu olho no olho das pessoas. Eu faço questão de olhar no olho das pessoas, Sim, entendeu? E às vezes as pessoas até estranham, porque as pessoas já estão tão acostumadas a serem invisíveis. sim. E Que é uma aquele coisa. olhar O do. olhar, é. E aí uma coisa que acontece é que toda vez que eu vou no aeroporto, e toda vez que eu entro em alguma loja, eu escuto a mesma coisa. Eu falo assim, cara, é bizarro, você fala com a gente. Nossa, sua humildade, eu nem gosto mais dessa palavra humildade.
Sabe por quê? Porque as pessoas falam, cara, você é muito humilde. E essa humildade, você fala com a gente, você dá boa tarde. E isso, assim, isso é muito recorrente. Aí eu falo assim, cara, mas os meus colegas não falam? Aí o pessoal fala, não fala. Aí eu falo, não, gente, tá, um ou outro não fala. Falou, Roberta, de 100% eu vou te falar que 95% não fala. Não olha pra gente. E isso pra mim é muito assustador. Porque eu ouço isso até hoje. E as Porque pessoas. isso é o básico. Você tá falando do básico. Amor, Você é tá o falando de básico. reconhecer a existência de uma pessoa. É A gente tá em justamente 2023 falando de básico, de reconhecimento de pessoas que existem que e existem que se tornam invisíveis aos olhares do o tempo outro. inteiro. E isso é É desesperador. Por isso que desesperador. eu tô com Ica da palavra humildade, porque não é sobre humildade, é sobre humanidade. Sim. É sobre existência. Você tá aqui, eu tô te vendo, sabe? Tem uma menina aqui, tem a menina ali, e eu tô vendo. Sim. Como é que eu entro e eu não vou dar uma boa tarde? Como é que. E assim, é muito assustador. Eu acho que é por isso que a gente tá nesse momento do mundo Sim. tão. Aí as pessoas falam assim: por que a violência tá aumentando? Por causa disso, porque as pessoas não se olham mais. As pessoas não se conectam, elas estão sozinhas, cada uma é consigo próprio. Então, no momento que você acha que você se basta sozinho, você tá pouco se lixando pro outro. Sim. E a pessoa preta é mais ainda. Uhum. Porque a gente só foi reconhecido ainda por ter alma pouco tempo, né? Porque nem alma a gente tinha. Falavam Sim, que a gente sim. não tinha alma, Uhum. né? Sim. Então, assim, imagina se a gente não tinha alma. E nos dias de hoje, as pessoas ainda continuam fazendo com que a gente seja invisível. É como se estivesse tudo voltando, sabe? É como se a gente Uhum. estivesse regredindo. Sim. É muito assustador pra mim. Então eu sempre fui essa pessoa de agregar e eu faço Sim. isso em todos os meus projetos. Eu fui fazer agora a Verônica, minha primeira protagonista, pelo Afro Reg. Foi um resgate da minha vida, porque eu tinha desistido de ser atriz, eu Ah, ia é? parar. Tá. Depois a gente chega nesse lugar, mas eu fiz questão de ir no primeiro dia. O Júnior falou: eu quero que você vá no primeiro dia. Eu falei: eu preciso estar no primeiro dia. E eu fiz 2 pedidos a ele, que eu fiz 3. E primeiro que eu pedi churrasco de 15 em 15 pra minha equipe toda. Aham. E falei pra ele que queria falar com as pessoas. E falei pra ele que quando estrear, eu quero em cada comunidade divulgar a série. Eu quero estar pessoalmente divulgando a série. Uhum. E ele falou, ok. Eu falei, nem pedi as toalhas brancas, que eu nem quero. Não gosto. E aí, no primeiro dia, a gente chegou lá. E o Júnior juntou Primeiro todo dia de mundo gravação. de gravação da Tá, série. tá. A gente chegou lá e assim, a equipe era toda uma equipe, a maior equipe de diversidade que já existiu no Brasil. A gente tem esses números. Tá. Pela primeira vez eu fui fotografada por um fotógrafo negro, que é o Cris Conceição. Pela primeira vez, a menina do Boom, que faz o som, é uma menina negra, Dani, que eu amo, minha rainha. Pela primeira vez, 80% da equipe era preta. Na minha vida. Sim. Na minha vida. E eu vou te falar uma coisa. A única coisa que eu pedi era que ninguém era mais importante que ninguém, nem eu, e esquecer esse lugar do protagonismo, que eu não era protagonista, eu era só mais uma pessoa que estava ali para fazer esse trabalho acontecer, e eu pedi que a gente se respeitasse todo mundo. Sim. Independente da senhorinha do cafezinho, tinha que ser todo mundo se respeitar. E foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Foi a melhor experiência da minha vida. Sim. E a gente até hoje, todo mundo fala, a gente chorou. Muito tempo que eu não chorava acabando um projeto. A gente chorou muito, porque tava todo mundo conectado e pela primeira vez a gente tava entre a gente. E eu entendi, sabe o quê? Que todo mundo que chegava ali pra fazer participação ou que chegava depois, falava, isso aqui é um set totalmente diferenciado. Sabe por quê? Porque tinha humanidade. Isso. Porque a gente tem humanidade de sobra. Humanidade, respeito. Respeito. E porque a gente já e foi. olhar, né? Vocês E se porque olhavam. a gente era o invisível, mas as pessoas nunca foram invisíveis pra gente. Sim. A gente sempre enxergou o próximo. E ali éramos todos um olhando pro outro. E era uma conexão absurda. Quando fala que às vezes as pessoas pretas chegam no lugar, eu sempre fui assim, de chegar num lugar e ter uma outra, a gente se conecta por causa da nossa ancestralidade, a gente tá interligado. Sim. O nosso sofrimento, a nossa luta foi tão grande que o nosso sangue, cada gota de sangue que pingou no chão, desde sempre, desde a África que a gente foi arrancado, aquilo ali eu acho que
inconscientemente a gente se prometeu nunca mais se separar e a Sim. gente se transformou num corpo só. Sim. Por isso que quando as pessoas pretas estão no lugar que tá cheio, a gente sempre faz amizade. Na mesma hora que você olha, você fala, A conecta. conexão. A gente já se olha e já se fala. Sim, sim. É assim, você olha e já fala, parece que você conhece. Sim, a gente se conhece. Aham. Então, assim, Verônica foi transformador pra minha vida, pra Uhum. eu acreditar na arte que eu quero, pra acreditar no que eu acredito, na arte que eu acredito, Sim. sabe? E você acha que você ter sido protagonista agora, né? A tua primeira protagonista, isso você entende isso como um reflexo da sociedade? Você acha que a indústria do entretenimento está indo para esse lugar do protagonismo negro? Ou você acha que a Verônica ainda está ali, humilde, ali atrás, tentando mostrar esse lugar do negro enquanto protagonista? E uma outra coisa que eu acho que é interessante também, e eu tô doido para ver Verônica, é Uhum. que ela é uma advogada Sim, poderosa. sim, Diferente do teu primeiro papel, que você era uma sim, empregada doméstica. sim. Você entende essa mudança como uma mudança de tempo? Você acha que. Não. Como é que é isso? Então, na realidade, eu fiz Mulheres Apaixonadas como uma empregada. Muitas pessoas falam, você vai fazer uma empregada? Eu falei, vou. Minha mãe já foi empregada doméstica, conheço um monte, problema nenhum. Sim, sim. Fiz, foi maravilhoso e tal. Eu sofri racismo, não dentro ali dentro. Eu sofri, no decorrer da novela, em 2 lojas, uma em Ipanema e uma no Leblon, que a mulher tirou o negócio da minha mão, a outra, eu tava botando a roupa, ela falou, você não vai vestir a roupa da minha loja, não vai botar no seu corpo, e abriu, eu tava pelada, e todo mundo viu. E eu fui pra entrar na justiça, e aí o pessoal falou, não faz isso não, porque vai parecer que você tá querendo aparecer e ficar em evidência. E aí eu fui Quem te deu esse conselho aí? várias pessoas. E aí eu fui pra gravação de Mulheres Apaixonadas. Como a galera jovem ficava lá sozinhos lá, né? Eu era meio que invisível. Eu sempre ficava conversando na salinha com o seu Tony Ramos, Marcos Caruso, Vera Holtz e Marcos Caruso e seu Tony Ramos. Foi maravilhoso. Ainda bem que as pessoas me deixaram invisíveis, porque era onde eu tinha que estar mesmo. A gente tem que entender os sinais. Sim, sim, sim. E aí, eu falando sobre o que aconteceu comigo, o seu Tony foi e falou assim: você tem que processar. Minha filha, você tem que processar. Tem que. É o seu direito, você tem que processar. E aí o seu Tony conversou comigo, o Marcos Caruso também, e foi onde eu continuei dando continuidade. Porque eles são incríveis, são seres humanos incríveis. E aí eu ganhei os 2 processos. No dia da audiência, a mulher da loja, ela falava assim, eu não sou racista, de repente ela falou, ai, eu tenho vontade de te rasgar, uma coisa assim, absurda ali, eu fiquei bem assustada, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, que loucura, eu falei, é isso que me espera, né? E aí eu só processei graças ao seu Tony isso que me Ramos. espera o quê? Eu fiquei imaginando assim, porque eu comecei a receber um salário e eu ia poder estar dentro das lojas e comprar coisas, então eu achava que toda loja que eu entrasse eu ia ter que passar por isso. Até porque antes das pessoas me conhecerem, eu entrava nas lojas e ninguém nem me atendia, pelo contrário. Entendeu? Invisível. Invisível. E aí, quando reconhecia, eu falava, ai, você é a menina da novela. Aí vinha. Ou então eu tava na loja e a pessoa falava assim, você pode pegar roupa ali pra mim? Inclusive, isso aconteceu agora há pouco tempo, depois eu conto. E aí, o que acontece? Processei, e aí, logo depois de Mulheres Apaixonadas, eu fui chamada pra fazer outra novela, que foi Cabocla, que era outra empregada. E todo mundo, você vai fazer outra empregada? Eu falei, vou fazer, porque agora é uma empregada de época. Então, eu acho que inconscientemente, eu sabia que para as pessoas me ouvirem, eu tinha que estar ali. Eu sabia que em algum momento eu ia ter que falar alguma coisa. Sim. E era um jogo que você sabia que tinha que jogar. Eu tinha que jogar. Inconscientemente eu sabia. E eu não tinha problema mesmo em fazer. Porque se não fosse aquilo ali, eu não tinha outra coisa pra fazer. Então eu falava assim, eu vou fazer cada uma, seja lá quem for, passar na rua, eu vou fazer o melhor que eu puder. E aí eu fiz, e logo depois veio outra novela. O Denis Carvalho foi uma pessoa fundamental pra mim, pra minha vida. O Denis Carvalho me chamou pra fazer tudo que ele fazia. O meu autor maravilhoso, Gilberto Braga, que me pegou e me botou todas as novelas dele, e que sempre com personagens muito diferenciados e
que acontecia? A mídia não mostrava esse lugar. As minhas personagens nunca foram mulheres, uma mulher preta, pobre, coitada. Pelo contrário, o Gilberto já escrevia isso diferente, mas a imprensa não colocava assim. Então as pessoas nem têm muito essa memória. Eu fiquei pensando, analisando tudo isso, sabe? Tá. E aí eu comecei a fazer várias novelas, ser muito bem tratada, assim, amo. A imprensa tentava te invisibilizar. Me invisibilizar, justamente. Tá. E aí eu comecei ali a fazer. Eu sempre começava com um personagem muito pequenininho, e aí, de repente, eu, com o meu jeito, transformava ele e as pessoas começavam a gostar e tal. E aí eu fui assim, no decorrer da vida, fiz muitas Sim. coisas, com muita dignidade e sendo muito respeitada, porque eu nunca Sim. aceitei ser desrespeitada ali dentro do Projac, pelas pessoas todas que passaram na minha vida ali dentro. Eu falo, o Denis é uma pessoa que eu amo incondicionalmente, amo, grata pra vida inteira. Como é que você fortalecia a tua nesse processo, né? A tua confiança, tua A minha confiança motivação, era tua toda do autoestima. Vidigal. Toda do Vidigal, Você toda do Nós resgatava do o teu Morro. passado o tempo O inteiro. tempo inteiro. Por isso que eu nunca deixei dali. Era o tempo todo, porque eu sabia pra onde eu voltava, que aonde era o meu lugar. Eu nunca deixei de coisar ali. Então, assim, e aonde eu ia, eu levava as minhas pessoas. Todo mundo zoa que eu me chama pra algum lugar, tem que mandar a van de 15 lugares pro pessoal do Vidigal. Roberta nunca é um convite só. Vem Milhões, em é grupo. isso, vem em grupo. E aí todos os meus amigos foram ficando amigos das pessoas e foram entrando nesse lugar. Mas eu sempre tava com os meus. Sempre estive com os meus. Tá. Sempre. Tá. Essa base. Essa base que é a minha base da minha vida. E você percebia claramente isso quando você estava ali, ou numa situação ruim de invisibilidade, ou de Sim. tentativa de te invisibilizar ali, Sim. ou quando você estava num lugar mais de referência, você percebia claramente que você estava o tempo inteiro voltando para aquela tua base do teu pai, que você é linda, Sim. maravilhosa, poderosa, Sim. e da galera ali da comunidade que te Sim. autenticava enquanto maravilhosa, poderosa. Sim. Você era claro isso, que você voltava pra base? Muito, e todo mundo sabe disso. É impressionante, assim, todo mundo. Você pode ir no Vidigal e todo mundo sabe que eu sou essa pessoa, assim. Eu sou a pessoa que continuei indo pro baile funk do Emoções, e não pra fazer linha, não. É porque era o que eu gostava de fazer com as minhas amigas. Sim, ir pro sim. funk. E quando eu entrei pra esse lugar da novela, era muito engraçado que todo mundo tinha uma discriminação muito grande com esse lugar do funk, do pagode, né? Então as pessoas só falavam de Caetano, Gilberto Gil, e todo mundo ouvia a mesma coisa. Eu sempre achei todo mundo ser igual. Desde criança, tá? Eu sempre gostei de, assim, eu acho que cada pessoa gosta de uma coisa e tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, eu não achava que. Eu ouvia também Caetano, porque quando você tá numa favela, amor, dia de domingo, tem o louvor aqui, tem o forró aqui, tem o funk ali, tem tudo, tem a Tina Turner tocando atrás. E aí, tudo amor, em harmonia. e tá tudo em harmonia, tá tudo bem, você escuta um pouco Barão Vermelho, tudo, sabe? Lulu Santos. Tá. E eu achava muito estranho, porque as pessoas tinham meio que uma. Era assim, pra você ser uma atriz famosa, você tem que ouvir isso, você tem que botar o sapato tal, a bolsa tal, e eu nunca fui dessas. Se eu podia ir pro Projac de chinelo, amor, eu vou de chinelo, eu vou de pijama. Possível. Tentavam te encaixar numa O tempo referência inteiro. maior, e você E eu falava, nunca não entrei, quero, nunca eu entrei. tenho a minha. Nunca entrei. Nossa! E quem me conhece sabe disso, você pode perguntar a qualquer pessoa. Eu nunca entrei e sempre fui desse lugar, e eu levava as pessoas muito pro Vidigal. Levava e mostrava o funk. Eu apresentei muita coisa. Eu lembro até hoje que eu apresentei pro filho do Denis Carvalho, que ele fez meu par romântico, o Léo, que eu amo de paixão. O Léo ficava me zoando, que eu falava assim, cara, tem que ir pro show do Belo. Cara, eu apaixonada pelo Belo, né? Desde pequena, juntava dinheiro pra poder ir pro show do Belo. E aí eu falava, tem que ir pro show do Belo. Ele, quem é Belo? Aí o que eu fiz? Fui lá e gravei pra ele e dei pra ele. Naquela época tinha um. Ai, como é que era aquele iPod. negócio? Tipo, não era um iPod, era um outro, né? Um MP3. Isso. MP3. E falei assim, cara, você vai ter que amar o Belo, porque pra gente ser amigo, você tem que gostar do Belo. Não basta conhecer. Tem que gostar que do amar. Belo. E aí, no final, ele até falou, cara, eu gosto até de Belo. Então, assim, e coisas que as pessoas não sabiam. Eu falava assim, como assim não conhece o Belo? Como assim não conhece Fundo de Quintal? Porque, assim, era o lugar da música aonde era a música, eram os artistas que eu conhecia, né? Então, pra mim, quando você chega num mundo que ninguém sabe, ou as pessoas fingem que não sabem pra serem aceitas, era muito louco. Então, com quem eu conseguia conversar sobre isso? Com a equipe. Tá. Os bastidores. Que eram pessoas que moravam em comunidade. Então, eu sempre fui dos bastidores. Eu sempre fui da equipe. A equipe é minha, esquece. E eu nunca deixei de ir no meu pagode, ir no meu funk, sentar na rua com as minhas amigas e ficar zoando, dançando. E em qualquer lugar.
sabe? Então, assim, eu sempre fui essa pessoa. Sim, sim. Eu não acredito que você precisa se transformar em um outro ser para ser aceito e você fazer o que você ama. Pelo contrário, eu enquanto artista, eu abomino isso. Então, assim, eu sempre fui a Roberta, é isso, favelada, eu falo favelada, já briguei na rua, por causa de negócio de namorado, caí na porrada na favela, entendeu? Era sobre isso, eu sempre Sim, fui sim. isso, Sim, sempre fui sim. isso. As pessoas me zoam, mas eu S sempre fui assim. Eu sim. nunca contei outra história pra Aham. poder estar ali naquele universo. E eu achava estranho o quê? Hum. Que todo mundo a maioria das pessoas que eu trabalhava, chegava ali naquele universo de televisão, ninguém tinha amigo de infância. Eu não via ninguém com primo, eu não sabia quem era a mãe, e meus pais sempre foram muito presentes, assim, todo mundo já conhece meu pai e minha mãe, vai na casa. Aí eu nunca vi ninguém com amigo de infância que cresceu junto, não tinha uma história. Era todo mundo só Mas contava a história dos amigos do d trabalho. Aí da eu da falo, atualidade. e eu acho estranho isso até hoje. Tá. Eu acho hoje, até hoje, eu acho muito Aham. estranho. Que se você vê, tem uma galera, com todo respeito, cada um vive do jeito que quiser, mas você não tem meio que uma referência, você não sabe meio de onde essas pessoas É a vieram, base. né? É a base, não tem É. base. E aí eu falava assim: "Caraca, eu tenho todo mundo aqui, os amigos de infância, misturo com os amigos atuais, quem vai chegando e tal, tal, e cadê essas outras pessoas?". Então, assim, isso tudo também já faz parte desse lugar, É né, porque a base desse quando não é domínio. forte, quando não é consistente, ela não se sustenta. A É, tua se sustentou porque foi estabelecida em cima de fortalecimento, de verdade, de respeito, por isso que justamente. se sustentou. E um sofrimento que eu tinha que, assim, quando acabava alguma coisa, alguma novela, assim, ou algum filme que eu fazia, porque eu faço amizade com as pessoas, eu quero as pessoas pra vida. E aí alguns casos aconteceram de eu chegar, tipo assim, 3 meses depois e fazer um outro trabalho e a pessoa fingir que não me conhecia. Eu falava e eu chegava super aquela louca, eu até parei com isso, tá. De falar: "Ai, meu amor, que não sei o quê". E a Aí a pessoa pessoa: "Oi". Aí eu: "Oi". E a pessoa eu falava: "Gente, mas eu acabei de trabalhar com essa pessoa". Aí eu comecei até a entender, eu até parei de fazer isso, porque eu era muito louca de sair abraçando, "Ai, fulano", eu sim, falei: sim, "Cara, sim. eu tomei tantas negativas, de que parecia que nunca gente que trabalhou comigo e de repente, fingir que não me conhece, e vamos supor, aí eu tô com alguém muito famoso, me vê, não, eu não tô com a pessoa famosa, aí só cheguei no evento, tudo bem que não sei o quê, finge que não conhece, aí daqui a pouco vem a pessoa dona do evento, aí tá comigo, aí fala assim: "Ô, Robertinha, como é que você tá? Acabou de". Eu achava isso tudo muito bizarro, então eu Bafo. nunca gostei, eu nunca me conectei com esse lugar. Aham. Eu sempre fui essa pessoa, Sim. mulher preta da favela, favelada, com a minha família, Aham. e é sobre isso, Sim, sabe. sim. E E a parte da mulher, da autoestima da mulher negra, você sente que ocupa esse lugar de referência também? É porque, ok, você é uma grande referência para os negros, sim, né, para o povo, para a comunidade. Tem alguma diferença para mulher negra te ver nesse lugar da total, protagonista total. e da criança? E aí eu já vou querer entrar aí para falar da tua filha. Como é que é Sim. a tua filha, que é uma menina, agora vendo essa potência de mãe? Como é que é essa questão da mulher, da referência, né, que a Sim, gente está falando tanto? sim. Então, primeiro que assim, cara, nós mulheres pretas, a gente cara, a gente tá no último lugar da fila. A gente sempre Sim, esteve sim, no último lugar sim. da fila e isso era muito louco de ter esse entendimento. Porque como eu falei dentro da comunidade, rainha, eu falo, eu e as minhas amigas, a gente era as rainhas da favela, literalmente, né, Sim, nosso sim. bonde e tal. E aí eu entendi, quando eu fiz Maria Vanúbia, que eu botei o cabelo louro, liso, e que muita gente criticou, foi até a Marlene Moura, que faleceu, infelizmente, uma grande caracterizadora da Globo, muito conhecida, e que era uma mulher que tinha uma mentalidade muito aberta e ela queria muito botar a gente nesse lugar de pessoas bonitas, mostrar o que nós éramos realmente. Porque até isso Sim, tem essa questão, né? De deixar a gente meio. Ah, não pode arrumar muito, deixar, achar que a sim, sim, gente. sim. Esconder a nossa beleza. E ela me botou nesse lugar, que era uma garota da laje, Uhum. né, e ficava de biquíni, favelada, com cabelo liso, louro, e eu lembro que muita gente criticou, mas que as garotas pretas todas enlouqueceram. Foi como se fosse uma liberdade, como se eu tivesse arrancado as amarras, porque muitas falaram pra mim que falou assim: "Cara, você mostrou pra gente que a gente podia".
E que a gente podia ser assim, espaçosa e que tá tudo bem. E que a gente pode ter o cabelo liso, e a gente pode ter o cabelo cacheado, a gente pode ter o cabelo do jeito que a gente quiser. E eu falava muito disso. Eu falava, gente, o meu cabelo, o que que acontece? Meu cabelo é muito fino, então são os cachinhos muito pequenos. E eu adoro mudar. Eu sou super bem resolvida em ser uma mulher preta, mas eu gosto de mudar. E eu uso liso, eu uso o que eu quiser, porque eu já sofri amarras, eu já fui prisioneira durante toda a minha ancestralidade e eu não vou ser também desse lugar. Eu acho que sim, as pessoas que não conseguem se enxergar a beleza no que é, precisa descobrir esse lugar de se amar e se aceitar. Sim. Mas se você sabe quem você é e você se aceita, você pode ser o que você quiser. E a gente não pode ser prisioneiro disso. Porque eu poderia ser prisioneira que eu nunca consegui ter um black, porque meu cabelo não fica black. O meu cabelo mesmo não fica black. Imagina eu ficar prisioneira, porque as pessoas falavam assim, ai, você não pode ter esse cabelo louro. Seu cabelo, você é uma mulher preta. E eu falava assim, não, eu posso ter o que quiser. Eu não tenho problema com a questão do meu cabelo. Eu sou bem resolvida nisso. Eu gosto de mudar, eu gosto de transformar. Você, de cara, rebatia assim? Rebatia, sempre rebati. Sempre rebati. Nossa. Sempre rebati isso. Sempre, a vida inteira. As pessoas falavam, nossa, e eu tava nem aí. Porque eu sabia que eu sou muito bem resolvida, muito bem Você não resolvida. tinha aqueles 5 minutinhos pra... E acho que fui vítima de... Não, você bateu, levou. Você Bateu, tava levou. atenta o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque a gente, enfim, escuta muito. Eu tava te falando, né, da minha filha, então eu às vezes estou envolvido com Sim. situações de preconceito, Sim. por ela ser trans, o meu filho negro, eu por ser gay. E eu vou te falar que eu às vezes demoro um tempinho pra, sabe, acho que me tratou dessa maneira porque eu sou gay, sabe? Sim, sim. Demora um pouco, às vezes. E eu acho que você tá falando que você volta a falar. Que você é tão fortalecida Sim. com esse lugar que você tá atenta, você o tempo tá todo. plena. E por isso que eu acho que a gente tem que falar muito disso, porque assim, tem muitas mulheres pretas, a maioria, Você percebe? que ainda estão nesse lugar, porque realmente nós somos pisoteadas o tempo inteiro, sabe? Nós somos referência de não beleza. E olha que bizarro, se a gente começar a botar os pingos nos is, né? No carnaval, a mulher negra, agora não mais, porque estão tirando Começando esse lugar. a conscientizar, Não, né? mas tiraram muito esse lugar da gente. A mulher preta é sinônimo de beleza. E aí, quando quando o clã descobre esse lugar do carnaval que é grandioso, começa a fazer o quê? A inversão. A gente vê hoje muito as mulheres brancas no lugar que são das mulheres pretas. Sim. O carnaval era marginalizado, o samba era marginalizado, o funk era marginalizado, enquanto éramos só nós. Quando eles descobrem que dá dinheiro, que aquilo ali gira, começam a tirar a gente e aí começam a aceitar. Por quê? Porque eles estão ali agora. Porque o funk agora com as mulheres brancas, agora todo mundo aceita. O funk você pode jogar a bunda antigamente. Se você joga a bunda, amor, você era, nossa, execrada. Sim. Eu lembro muito disso. Uhum. Muito. Eu lembro das pessoas me julgando porque eu ia pro baile. Que era um absurdo, era vergonhoso. O samba foi marginalizado. Sim. Quando, na realidade, hoje, o samba é modismo. O samba é modismo. A gente não, é o que eu falo, a bossa nova é um lugar que as pessoas não param para falar disso. A bossa nova e o samba, eles vieram ali na mesma época. Mas o samba era feito por Cartola, por Noel Rosa, Sim. Pixinguinha, que eram autodidata, Uhum. que Gênios. Gênios, mas quem tomou todos os louros e quem ficou bem e morreu rico foi o pessoal da Bossa Nova, que são as pessoas brancas. E que, com todo respeito todos, mas você ouviu uma letra de Cartola, Sim. Sim. Amor, é poesia Sim. até o último fio da alma. Sim. E nunca reconheceram isso. Uhum. E os nossos nunca foram... nunca ganharam dinheiro. Eu falo do dinheiro porque o dinheiro ele é fundamental Claro. para que a gente transforme essa situação do racismo. O racismo não vai se resolver enquanto o capital não girar pra gente. Isso é balela. Não é só botar a gente, tem que ter. Tem que ter e pagar a gente, amor, mais do que as pessoas brancas, porque era pra gente receber pelo menos aí uns 100 anos, mais que os brancos, tipo 10 vezes. Sim.
Porque Pra tentar, e pra não ter- ia e não conseguir. ia conseguir. E não ia E conseguir ia fazer conseguir. essa Eu já reparação. falei isso, eu falei, tinha que ter uma lei Não sobre ia isso. conseguir. Qualquer pessoa preta, em qualquer profissão, tinha que ganhar mais que a pessoa branca. Sim, Isso tinha que ser lei. sim. Isso tinha que ser lei. Então, Sim. assim, você começa a entender esse lugar, e que as mulheres pretas também, eu falo isso enquanto que pensei nisso, porque eu lembro que eu tinha um bonde, eu e as minhas amigas, a gente ia montar um bonde de funk chamado As Panteras. E eu lembro que as pessoas falavam, vocês são malucas, que não sei o que não sei o que lá. Roberta, você é atriz, que não sei o que lá, e tal, acabou que não rolou. Mas assim, quantas meninas pretas dançavam, que aquilo ali é uma arte, é a nossa, é o que ferve na nossa alma, que vem da gente na senzala, que não tinha direito a ir numa igreja, que não tinha Sim. direito a festejar, então a gente criava os nossos cultos Sim, sim. festivos dentro da nossa senzala, que é o nosso corpo que dança, que a gente não consegue falar assim. Até isso, eu já fui muito recriminada, você fala muito assim. E aí, às vezes, eu tentava me Se enquadrar. policiar. Tá. Só que eu falei, caraca, é o meu corpo, é a minha origem, é a minha ancestralidade. Hoje eu entendo tudo. Entendeu? Hoje é tudo muito, muito bem resolvido na minha cabeça. Então, eu me vi nesse lugar de ver as meninas pretas se acharem bonita. Sim, Até hoje, Maria Vanúbia faz história. sim. E na época, eu tinha a banda ainda Melanina Carioca, que quando a gente começou a tocar em boate pra Playboyzada, e eu lembro que as pessoas viravam a cara, achavam um absurdo, riam da gente. Tá. E depois a música, a arte é muito perfeita, né? Porque É a música, transformadora. ela entra e você pode ser a pessoa mais preconceituosa, arrogante. E todo mundo em algum momento ouviu uma música, ouviu alguma coisa da arte que tocou. Na vida, não vai existir ninguém que vai falar assim, arte não me toca. Pode não te Sim. tocar pra sempre, mas em algum momento aquilo ali te acessou. Então, a gente conseguiu acessar as pessoas pela música, pelo que a gente contava, a forma como a gente agia um com o outro, que a gente fazia um grande teatro no palco. Então, aquilo ali a gente começou a levar as pessoas pretas pra dentro das boates da Zona Sul do Rio de Janeiro. Sim, sim. Porque não tinha preto dentro das boates. Sim, sim. E é impressionante, a gente descia o pessoal do Vidigal e era assustador. No início todo mundo ficava assim, ó, as pessoas não queriam encostar. Aham. E depois, amor, todo mundo queria pegar os pretinhos e todo mundo começou a subir o Vidigal, porque as cabelo que voa queria os meninos pretos da Sim, favela, porque sim, virou sim. moda. Sim. Era tirar onda. Era um lugar que você ouve uma poesia, você tem um carinho, você tem uma pegada, que é importante ter pegada, Sim. né? Então, assim, a gente virou moda. Sim. A gente virou moda. Aham. Mas ao mesmo tempo que a gente vira moda, é uma moda, mas assim, determinando muito qual é o nosso lugar. Vocês podem ir até aqui. Não ultrapasse daqui. Uhum. Sabe? Pode voltar. Então, E isso às vezes era falado explicitamente. Tipo, tira isso da tua mão, larga essa roupa. Isso era falado também, né? não, isso muito, assim, muito. De você chegar pra fazer um trabalho e ter uma roupa bem humildezinha, assim, não ter uma preocupação com você. Tá ali, é Se isso vira, aqui. se vira. Se vira. É literalmente isso, se vira. Uhum. Então, assim, hoje eu vejo que as mulheres pretas estão no lugar porque a gente tem muita gente incrível e foi todo um movimento, né? Sim. Eu falo até que eu tô muito atrasada porque esse processo todo que eu vivi da vida, eu precisava passar por ele para poder estar dentro, para poder hoje falar para mais pessoas, né? Mas eu vejo hoje que as pessoas têm uma liberdade maior de falar. Depois da pandemia, onde começou todo esse movimento, foi pela primeira vez que as pessoas falaram Sim. racismo Sim. deixando sair da garganta. Foi. Racismo. Você não acha assustador isso? Ter Assustador. acontecido ontem? Assustador. Ontem. Ontem. As pessoas começaram a derrubar os bustos de quem escravizava a gente. As pessoas começaram. Eu até dei uma entrevista para um podcast na época da pandemia, e aí a pessoa perguntou para mim assim: falou, Roberta, como é que a gente faz para que isso mude? Aí eu falei assim: é simples, amor, a gente resolve muito mais rápido. Sabe por quê? Se todos os artistas brancos que fazem essas grandes publicidades, que ganham milhões, chegasse, quando fosse chamado para fazer uma propaganda de carro para ganhar 10 milhões, 6 milhões que fosse, falasse assim, tá bom, eu vou fazer, mas eu quero chamar um ator preto para fazer junto e eu vou dividir. Mas o pessoal quer dividir? As pessoas querem acabar com esse lugar? E por que que elas ficam tão desesperadas agora com esse movimento todo que tá acontecendo? Ameaça, né? Porque é uma ameaça. Claro. E porque quando mandam a gente fazer, a gente faz bem pra caralho. E se a gente tiver que provar, a gente prova 100 mil vezes. Sim. E a gente nem teria que provar. Aham. E até porque a gente aceita tanta coisa das pessoas brancas que são péssimas em certas coisas, a gente dá tantas chances. E a gente não pode errar uma vez. Sim. Então, assim, se o mercado entendesse que se fizesse isso,
Eu falei assim, engraçado, a gente podia sempre agora, pelo menos 10 anos, fazer só produção de gente preta e a gente bota só uma pessoa branca. Uma. Uma Só. só pra ter de Como coisa. foi Aí, a vida mas inteira. ia ser tranquilo, não ia? Afinal, foi tantos Justamente. anos, Não, justo. se não tem problema, se eles querem realmente que... É o que Aham. eu falo assim, eu sempre posto nas redes sociais, que eu falo assim, eu não consigo mais, as redes sociais é algo que me irrita muito, porque o falso moralismo pra mim é absurdo. Eu Aham. não aceito mais as pessoas postarem, não basta ser racista, não basta não ser racista, tem que ser anti... Eu odeio essa frase, eu Porque não odeio continua, essa né? frase. E aí? Mas e aí? Faz o Porque quê? na rede social todo mundo fala isso, mas amor, você chama essas pessoas, eu queria muito que tivesse uma pesquisa com essas pessoas que falam isso, que falam que eu quero a transformação, que não sei o quê, na vida delas, qual é a Que transformação você faz? fiel que elas O que fazem. você faz? Isso. Atos. Será que elas abririam o salário delas para eu saber quanto elas ganham e falasse assim: ah, empresas, vamos pagar igual para Roberta? Será que elas abririam o salário delas? Aham. Eu tenho um monte de filmes, eu tenho um monte de coisa, meu filme foi pro Oscar. Amor, a gente pode fazer tudo que mesmo assim não pagam a gente o que é nosso por direito. Sim. Eu fiz uma promessa pra mim que eu não saio mais de casa pra fazer nenhum trabalho que não me pague o que eu mereça. Uhum. Eu fiz uma promessa. Sim. Eu falei que eu não mais me violento. Isso é se violentar. Sim. As pessoas não entendem, não existe microagressões. Essa história de microagressões é só mais uma palavra que eles inventaram para amenizar a situação. Agressão é agressão. Não existe micro. Uhum. Porque quantas micro você passa? Você passa tanto que daqui a pouco você não tem mais aonde, né? Sim. Imagina se microagressão fosse um alfinete. Eu falei isso agora no período que eu sofri um racismo muito sério. Imagina cada microagressão que eu tive na minha vida, enquanto mulher preta, um alfinete. Como é que eu estaria aqui agora? Furada. Ou morta, porque Ou de repente. vazia, né? Vazia. Vazia. Entendeu? Vamos pegar ali e vamos Sim. furar tudo. Então, assim, é muito assustador. Então, eu sei da minha responsabilidade enquanto mulher preta, Sim. para todas as mulheres pretas, para minha filha. Pois é, como é que fica a tua filha A nisso? minha filha, cara, Quando você descobrir que ia ter uma filha, eu já sabia que eu ia ter uma filha. Eu já sabia que quando eu engravidasse ia ser uma menina. Eu já sabia disso. E eu sempre soube que, pelos meus pais, dentro de casa, que, cara, o que a criança ela é resultado de dentro de casa. É claro que tem situações. você é a prova viva É o disso. que eu falo, assim, não vou generalizar, porque assim, nenhuma mãe cria filho pra ser bandido, ou pra ser um assassino, ou pra ser. Não, nenhuma mãe cria Uhum. filho pra isso. Existe um fator personalidade, caráter de cada ser humano, que a gente também tem que entender isso. Cada pessoa é uma. Mas o maior exemplo dos nossos filhos somos nós. Não é a escola que educa. São os pais. É o entorno dessa criança que educa. É o entorno, não é só os pais também. São os avós, são quem convive com essa criança. Então, E educa não só pela fala. não, pelas atitudes. Pelo Claro, que está claro. acontecendo em volta. Sim. E eu tinha uma preocupação muito grande, mais uma preocupação de todas as mulheres pretas, de como eu faria minha filha saber que ela é uma menina preta. E aí? E aí que eu tive a minha filha. E, cara, eu fico pensando como eu consegui hoje, assim, até agora, né? 6 anos de idade. E a Linda Flor, ela tem uma consciência absurda desde pequenininha. Porque, primeiro, que todo dia, desde bebê, quando ela nasceu, eu falava, filha, seu cabelo é lindo. Todo dia eu repetia isso dentro do ouvido dela. Porque eu sabia que eu tinha que já. E eu falava, filha, você é linda. Ela bebezinha. Eu falava, filha, você é linda. Filha, você é maravilhosa. Filha, Sim. você é muito forte. Filha, você é maravilhosa. Você é linda. E eu fui crescendo todos os dias fazendo isso. E falando pra ela, filha, nós somos mulheres pretas e nós somos lindas, maravilhosas. E mostrando referências, mostrei. Por quê? Minha filha só vê conteúdo. Só vê, não. Ela vê todos os tipos de coisa. Mas, assim, proibi minha filha de ver Barbie. Ela não vê. Não vê. Ela viu uma vez e não viu mais. Ela Sim. sabe disso. Ela fala. Minha mãe não deixa. Por quê? Porque pra ela saber quem ela precisa se ver. Sim. Então eu comecei a falar os conteúdos que ela ia ver. Sim. Só que a gente não tem conteúdo preto. Agora que a gente começou a ter. Pra criança. Sim. Então a minha filha via, assim, conteúdo preto de adulto. Sim. Sempre viu. Sim. Everybody Hate Chris. Reunião de família.
tudo que tinha direcionado os filmes, de Ed Murphy, Sim, tudo, sim, eu sim. botava ela pra ficar assistindo, pra ela ver, pra ela ver, pra ela Sensacional. ver. Comprava as bonequinhas dela todas pretas e sempre conversei muito com ela. Falava, filha, você é uma menina preta, você é linda, que não sei o quê, olha a vovó como é linda, olha. Sempre mostrei tal, tal. E eu lembro que um dia. Como é que entrou a Ariel? Então, aí eu lembro que um dia, a Flor, Fala. com 3 anos de idade, eu ganhei uma boneca desse tamanho assim, gigante, maior que ela, pretinha, essas bonecas africanas, Sim. e tava ali. E ela veio, ela tinha 2 anos. Aí ela veio andando, aí a minha mãe falou: quem é essa filha? Ela, mamãe. Cara, eu fiquei tão emocionada, porque pode parecer bobeira. Mas eu falei, cara, minha filha sabe Reconheceu. que eu sou uma mulher preta e ela se vê ali, ela me vê ali. E, cara, e aí eu falei, tô no caminho certo. E o meu marido, o Gui, o pai do Gui é negro, né? Mas tem a pele mais clara, e a mãe do Gui é branca. Tá, Então a Flor nasceu com a pele mais clara. tá. É, E o Gui, quando eu comecei a namorar o Gui não tinha consciência dessa questão racial. E é impressionante, porque ele falou, Beta, é impressionante como eu não enxergava um monte de coisa. E quando a gente começou a namorar, tudo começou a O ficar mundo foi muito se visível, se abrindo, né? abrindo. E aí eu chamei ele quando a gente foi ter a Flor, eu falei pra ele, você tem consciência que você é um pai de uma menina preta, né? E que você precisa saber como criar essa menina preta. Sim. Esse lugar do afeto, esse lugar dela se ver, dela se enxergar e dela se aceitar do jeito que ela é. E Quais a- são os seus cuidados, os seus e os dele, com relação É sempre elevar a autoestima dela, sempre falar da importância, sempre ler livros com conteúdo preto pra ela ver e eu sempre mostrava, sempre comprava a Branca de Neve, só que a Branca de Neve era pretinha. Então, assim, tá tudo bem, tá escrito ali Branca de Neve, mas o personagem falava, filha, olha como é que ela é linda, olha o cabelinho dela, cacheado. Então, eu Sim. comecei a comprar livros desde pequenininha, mostrando. Desde pequenininha, pego várias fotos de mulheres lindas, das atrizes, de mulheres lindas pretas, e falo, olha que linda, olha o cabelo dela. E ela sempre amou o cabelo dela começou a crescer. E eu falava o black, então ela nunca prendeu, nunca deixava ninguém prender. Tá, Porque tá. ela já sabia que ela era muito. Eu falava, filha, seu cabelo é maravilhoso. Então ela nunca quis prender, ela odiava prender o cabelo. E aí teve um dia que agora ela com 5 anos, com 4 anos, ela chegou pra mim um dia, ficou muito triste. E ela falou assim: eu tô muito triste. Ela me pegou, ficou fazendo assim. Eu falei, por quê, filha? Ela falou, porque eu queria ser dessa cor aqui, ó, que nem você. Aí eu falei, filha, mas você é uma menina preta. Ela falou, eu sei, mas eu queria ser mais assim, que nem você. Porque você é tão linda, mamãe. Eu comecei a chorar. E eu tava lendo um livro da Michelle Obama. E eu gravei isso, eu tenho isso gravado. E ela pequenininha, ela falou assim: eu quero ser assim, ó, que nem ela, muito linda, né, mamãe? Eu falei, meu Deus! Falei, minha filha, eu falei, minha filha Que coisa tá no linda. caminho Sim, certo. sim, sim, sim. Sabe? É diário. A gente, cara, a E gente tem. natural. E natural, mas a gente tem que, cara, enquanto mãe de criança preta, a gente tem que se preocupar todos os O tempo inteiro. dias, o tempo inteiro, porque minha filha é a única criança, né, preta ali da escola, Sim. né? Agora ela tem uma amiguinha, então tem poucas crianças pretas na escola. Então é uma atenção que a gente tem que ter triplicada, o tempo todo de mostrar o quanto é bonito. E aí ela agora nessas últimas férias de dezembro, ela estava muito brincando lá com umas amiguinhas, que as meninas todas são branquinhas e com cabelo liso, e aí ela chegou, e ela sempre foi muito bem resolvida, sempre bonita, e botava os negócios, a Flor sempre foi muito bem resolvida. E aí ela chegou pra mim e falou assim, a gente no carro, ela falou, mãe, com quantos anos eu vou poder alisar meu cabelo? Quase infartei, me deu uma dor no coração, aí eu Eita. fui, fiquei calada, eu falei, o que, filha, que você falou? Ela, não, com quantos anos eu posso alisar? Eu falei, mas por que você quer alisar seu cabelo? Ela falou, nada. E eu estava percebendo que ela estava andando muito com o cabelo preso, e ela nunca foi de prender. E o Guilherme falava, por que você tá prendendo seu cabelo? Seu cabelo é tão lindo. Ela, nada, nada. E eu comecei a achar estranho. Aí ela falou isso, aí eu falei, mas por quê? Aí ela falou, não, porque as meninas falam que só eu que tenho cabelo assim. Aí eu falei, filha, presta atenção. Olha que privilégio que você tem de só você ter o cabelo assim. Olha o quanto você é maravilhosa. Você não é igual a ninguém. Olha que chato, todo mundo igual. E você não é igual a ninguém. Falei, deixa eu entrar aqui. Aí entrei no Instagram, peguei o Instagram da Alana. A Alana, que é uma atriz mirim maravilhosa, linda, que blackão maravilhoso. E a Alana Sim, faz sim. vários vídeos de cabelo. Então eu falei, Tá, tá. olha aqui a Alana que trabalhou com a mamãe. Olha como é que a Alana é linda e maravilhosa. Aí ela foi, olhou. Aí ela falou, mãe, o cabelo dela é lindo, igual o meu, né? Eu falei, igual o seu. Aí fui no Instagram da Slaine Vieira, que também é atriz que fez minha filha e hoje é minha concunhada, Sim. casada com meu cunhado.
E a Flor chama ela de irmã. Eu falei, olha a sua irmã, que o cabelo dela é maravilhoso, igual o seu. Eu falei, olha isso, são mulheres poderosas. Aí eu falei, aí peguei uma foto da Beyoncé com o cabelo cacheado, peguei e falei, olha essa daqui, a Beyoncé é a maior cantora do mundo, da existência. A E ela é existência. igual a gente, ela é preta igual a gente, ela é poderosa. E aí ela foi, Diluiu? foi. Você sentiu que diluiu? Amor, e ela foi no outro dia, ela soltou o cabelo, porque ela já não tava mais Sim. soltando. Soltou o E cabelo. se apropriou E se dessa fala? apropriou. E aí ela falou assim, aí alguém falou pra ela um dia, falou assim, ai, porque eu não sei quem tem cabelo liso. Ela falou, ai, que chato ter cabelo liso, né? Sim. Ser igual a todo mundo. Aí cabelo liso é muito feio, Sim. né, mamãe? Sim. Aí eu falei, filha, não precisa ser feio, mas o seu cabelo é maravilhoso. O que importa é que o seu é maravilhoso. Das outras pessoas, não tem Sim. problema. Você... Aí ela falou com a amiguinha dela, com a Melissa, que a Ah. Melissa é bem retinta. Falou, Melissa, seu cabelo... Aí ela falou, chegou pra mim e falou, meu cabelo da Melissa tá maravilhoso, né? A tia Bárbara passou um creme que tá maravilhoso, né? Tá cacheadinho igual o meu. Eu falei, Falei, manda a Melissa soltar o cabelo. Aí ela, Melissa, solta o cabelo. Então, assim, são coisas diárias, porque sim. eu também fico muito longe, né? Eu tô ficando muito longe em São Paulo, mas todo dia eu ligo pra ela pra falar, filha, você é maravilhosa. E seu cabelo? Coisa, filha. E ela adora usar trancinha E desde quando você pequena. percebe que isso foi apropriado, né? E ela adora usar trancinha desde pequena, trança mesmo, Tá. de várias cores. E ela, desde 2 anos, com 3 anos, foi a primeira vez que ela botou. E ela foi a primeira na escola dela aí com as tranças, e ela foi revolucionária. Por quê? Porque as crianças todas queriam fazer as tranças. Aí um menininho chegou e falou, tia, adoro esses tererê que você bota na linda flor. Porque ela não tá nem aí. As crianças as meninas estão todas ali com o cabelo igual, e ela tá com as tranças dela da cor que ela quer, e ela joga. E ela é muito bem resolvida. E ela, minha mãe fala que eu tô pagando porque ela é 3 vezes pior do que eu. Eu falo, pior não, melhorada, tá bom. Porque eu tenho certeza que ela não vai Sim. passar pela metade das coisas. De fortalecimento que De você tá falando, né? fortalecimento. Ela vê essa coisa do protagonismo preto em todas essas séries que ela assiste, nos Sim. filmes que eu apresento pra ela. E ela, quando eu falei pra ela que eu ia ser protagonista, ela falou, como você conseguiu isso? Que orgulho, Você né? fez teste? Eu falei, não, o tio Júnior me escolheu. Aí ela, meu Deus, então você é muito boa no que você faz. Eu falei, filha, eu acho que a mamãe é muito boa no que faz. Aí ela, meu Deus, que maravilhosa. Eu falei, você quer fazer uma participação na série? Que eu tinha falado com o Júnior. Aí ela, eu quero. Aí ela virou e falou assim, mas eu vou fazer na série sozinha, eu sozinha, de protagonista? Eu falei, não, filha, nessa mamãe é protagonista, você vai fazer a participação. Ela, não quero não, quero Eu fazer quero a minha minha, sozinha. eu quero a minha. Ela falou isso, eu quero a minha sozinha, eu quero fazer a minha série sozinha. Aí ela, você pode gravar uma série pra mim sozinha, eu sozinha? Eu falei, claro que eu posso. Porque até isso, eu achava que eu não podia, Sim. né? Sim, sim. Ser uma protagonista, achava que era tudo uma questão. É que nem com o negócio de dinheiro, a gente não fala de dinheiro, as pessoas pretas não falam de dinheiro, foi proibido pra gente. Tudo é pelo amor, a gente faz pelo amor. Então, nessa história do amor, a gente nunca recebeu o que a gente merecia. Sim. E é muito... Gente, é muito simples, é só vocês olharem. Eu tô há 24, 23 anos no mercado, 20 e poucos anos. É só você ver que atrizes brancas que entraram ontem já tem casa de 5 milhões. E as pessoas brancas, elas todas sobem em 5 meses, 8 meses. E você pega todas as pessoas pretas, todos os artistas pretos, você vai... Na luta, né? Gente, mas isso tem que ser falado, assim, isso tem que mostrar um gráfico disso, porque é muito bizarro. Uhum. Imagina, eu enquanto atriz, que ainda ganho bem, né? Não ganho o que eu mereço, mas ganho. Imagina nas outras funções. Sim. Então, assim, tudo isso eu ensino a minha filha. A gente fala de dinheiro. Eu Tá. falo, filha, se você é muito boa no que você faz, você tem que receber muito bem. E ela já sabe disso. E a minha filha é muito pra frente. Eu falo que, às vezes, ela nunca teve 6 anos ou 4 anos, ela sempre teve a mais. Conheço bem. E ela fala, eu sou uma menina preta. O pai dela agora tá fazendo um tratamento, né? Que ele tá tomando um remédio que tá clareando a pele dele. E ela ficou apavorada. E semana passada ela chamou ele e falou, pai, eu tô muito preocupada, porque assim, eu acho que você vai sair da família, você tá ficando muito branco. Aí eu falei, filha, também não é assim. Eu falei, o papai tá tomando explicando. remédio, a gente teve que explicar a ela tudo. Mas assim, ela já tem esse lugar e ela vê às vezes em filme, em série, ela fala, olha mãe, igual minha avó, né? Nossa, ela é linda igual minha avó, que não sei o quê. Sim. Então assim, isso é natural pra ela. Ela deve ter ficado alucinada com a Ariel, né? Uhum. Como é que foi? Como é que foi o primeiro Quando eu falei pra ela, eu impacto? falei, filha, eu tenho que te mostrar uma coisa. Eu falei, ó, a Ariel, a sereia, é uma atriz preta. Ela falou... Ela botou a mão assim, ó, que ela tem mania de fazer isso. Ela... mentira, mamãe. Aí eu mostrei, ela falou, mamãe, ela é maravilhosa. Ela, então agora a gente pode ser sereia? Eu falei, gente,
Pode ser Pode ser o que sereia. E a quiser, gente é né? dona de E tudo. pode ser o que E ela quiser. fala isso, ela fala assim, mulher preta, a gente é dona de Que tudo, a incrível. gente é rainha. Então, é o que eu digo. Parabéns pelo teu investimento nessa É, pessoa e nesse mundo, né? é. Tua, tua, tua função, tua potência Mas eu te são falo, é essenciais. difícil, é É difícil difícil, é pra difícil. caramba, pra Mas caramba. eu sempre acho que a gente mudando um pouquinho aqui, e a gente Sim, fala que se a gente respinga em uma pessoa, que respinga em duas, que respinga em quatro, isso já a gente vai. a gente vai mudar. É, mas eu tive que A fazer uma sociedade ela coisa. muda é com isso, é É, comigo, é contigo, é com um olhar, é com é. um gesto. E eu tive que fazer uma coisa assim, eu tive que educar as pessoas à minha volta, porque assim, eu lembro que eu pequena, o pessoal falava assim: "Ah, o cabelo todo pro alto, o cabelo tá bagunçado". E aí quando a Flu nasceu, o que que acontece? Até os tios, as pessoas em volta, os amigos ficavam assim: "Ih, ó, tá com o cabelo bagunçado, e esse cabelo aí, que não sei o que, ô, bruxa, não sei o Sim, quê, sim, sim. é horrorosa". E eu nunca falei pra ela assim, se ela errasse, falasse assim: a Linda falou: "Isso tá feia, você tá feia". Nunca usei essa palavra. Eu falava: "Filha, você tá errada, você fez besteira, que não sei o que, não sei o que lá". E aí, o que que aconteceu? As Que pessoas em volta, cuidado como ela teu. tem uma personalidade muito forte de responder e tudo, então quando ela respondia alguém que implicava com ela, o pessoal falava: "Ah, você tá feia, que não sei o que, tá horrorosa". Aí, isso batia nela de uma forma muito ruim. E aí eu chamei as pessoas e falei: "Olha só, eu não quero que vocês falem que ela tá feia, porque ela é maravilhosa. Vocês podem falar que ela está fazendo errado Uhum. e ensinem ela a fazer o Tem outra certo. maneira de falar. Mas eu quero que vocês respeitem ela, não é porque ela é uma criança, porque o adulto perde essa noção, tá? Acha que é adulto que pode, às vezes, sacaneia a criança e quando a criança vai devolver, Ó, o respeito. justo, e tá errado. Tá claro. Eu falei, ensinei ela isso. Se não te respeita, você não tem obrigação de respeitar. Uhum. E só dá amor pra quem te dá amor. E só dá Isso. carinho pra quem te dá carinho. Sim. E aí eu tive que conversar É com os ser humano com tios. ser humano, não é É, criança com adulto. É ser humano com ser um dia humano. até meu irmão brincando, ela acordou, ela tava com o cabelão assim, aí meu irmão falou assim: "Cara, tá com o cabelo todo pro alto". Aí ela ficou assim. Aí ela: "Meu cabelo é maravilhoso, que não sei o que". Aí ele viu que ele. Aí eu falei: "Nunca mais faz isso com ela. O cabelo Sim, dela não tá pro alto, o cabelo dela é maravilhoso". Aí ele foi e falou: "Não, desculpa, desculpa". Aí ele: sim, "Filha, sim. não, desculpa, ó, seu cabelo tá maravilhoso". E fui educando e não deixo fazer isso com a minha filha. Vejo as pessoas fazendo com as outras crianças. Eu acho super problemático, preocupante, porque um tio, um amigo do pai não entende que se você falar assim: "A horrorosa, a bruxa, a não sei o quê", cara, essa criança pode internalizar isso e você E acabou internaliza. com a vida dessa criança. Então eu não deixo Destruiu uma fazer. autoestima ali, né? Destruiu. Então eu Isso. não deixo. Minha mãe um dia brigou com ela e falou assim: "Ah, você tá muito feia". Ela veio, chegou em casa, ela chorou. Falou: "Minha avó falou que eu tava muito feia". Eu falei: "Mãe, não fala que ela tá feia". Aí minha mãe: "Não, Beta, foi só porque ela fez um negócio". Eu falei: "Mas a gente não usa isso. Feio é sinônimo. Ou você é belo ou você é feio. Você tem a beleza ou você é feio". Então ela já sabe disso. Então Sim. você fala, explica pra ela o que ela fez. Aí minha mãe: "Não, tudo bem". Aí me pediu desculpa. E aí você vai entendendo que a criança, ela no meio das outras crianças, ela tem uma outra conscientização. Sim. Porque ela fica em volta de muitas crianças, meus amigos, muitas crianças maravilhosas, mas que eu sou artista, tenho uma mente mais aberta, tô mais dentro desse lugar e quero sempre estar, porque eu quero que minha filha seja bem resolvida. Não quero passar anos fazendo terapia, que também acho importante fazer a terapia, mas eu não Sim. quero que ela tenha bloqueios. Claro, claro. Mas nem todo mundo tem essa consciência. Então, assim, eu ainda tenho que preparar ela, porque ela também convive com muitas crianças, onde as crianças não têm essa consciência. Então, por isso que ela é muito chamada, se as pessoas falam: "Gente, mas essa menina, essa garota toda pra frente, olha como é que ela é", porque ela mistura as roupas e eu não julgo ela. Tá. Eu falo: "Tá Ela faz o maravilhosa". look dela. Ela faz o look, ela bota a maquiagem um lado de uma cor, outro de outro, e faz um coração aqui, e ela mesma se desenha o corpo todo e tá tudo bem. Aham. E eu falo pra ela: "Filha, você pode ser o que você quiser, desde que você respeite o próximo". Sim. Eu tenho os meus amigos gays, e ela sabe de tudo. Eu nunca transformei nada em uma problemática. Ela vê os filmes e tá todo mundo ali. Ela sabe que o tio Michel, meu primo, que ela chama de tio Michel, tem um namorado dele, que é o tio Alexandre. Ela Tá. sabe que a tia Raquel tem a tia Lelê, que faz a trança dela. E não tem Não tem. problema nenhum. A criança não tem preconceito. O Não tem. preconceito é do mundo Por do isso que eu te falo, se adulto. você vê uma criança chamando a outra disso, de aquilo outro, de macaco, amor, ela ouviu isso. Ela Ela ouviu. só tá reproduzindo. Ela não tem culpa, ela está reproduzindo. E se Sim. ela continuar convivendo naquele lugar,
ela vai crescer e ela vai ser uma pessoa homofóbica, uma pessoa Sim. racista, e vai ser uma pessoa cheia de problemas. Sim. Ó, confirmação. E que tem mesmo. Ó, confirmou mesmo aqui. Entendeu? Então, Sim. assim, eu tenho muito esse cuidado com a minha filha. E eu sei que eu sou julgada não, mas assim, o pessoal fala assim, ai, você e Guilherme são muito politicamente corretos e tal. Vocês, não é política, nós somos politicamente incorretos. Porque o normal, ele não é mais o normal. Sinônimo de família não é mais a família margarina que o pessoal vendia. Acabou. Família, amor, é onde existe amor. Famílias. Famílias. Sim. É onde existe amor. Sim. Então, é sobre isso. Então, Isso. sempre você... Amor, afeto. É justamente, é nisso que eu acredito. Olha, tô adorando. Nosso papo tá incrível, mas olha só, eu tenho um finalzinho, eu gosto de... Eu sou psicanalista, né? Uhum. Te falei. E a gente, na consulta, a gente sempre fala da associação livre. O que é isso? A gente fala pro paciente para falar o que vier na cabeça, primeira coisa, sem julgamento, para falar ali. Então eu queria fazer um ping-pong com você. Tá. Eu vou te falar umas palavras, e aí eu quero que você me fale o que vier na tua cabeça. Uma palavra, uma frase, um pensamento, uma ideia, qualquer coisa. Tá. São palavras. Família. Tudo. Afeto. 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 O que vem na tua cabeça? Cara, afeto... indispensável. Relacionamento. Minha base. Porque eu acho que é base, mas eu vou só explicar, porque assim, relacionamento é tudo, né? Você se relacionar com o que você ama, com a sua arte, com o seu trabalho, seja lá qual for, se relacionar com pessoas, se relacionar com a natureza, se relacionar com o universo, se conectar. Eu acho que tudo isso permeia esse lugar de se relacionar. Sim, sim. É legal que você jogou o relacionamento com conexão. Sim, é conexão, ver, total, é conexão. Tudo a ver. Diversidade. Uma diversidade, cara, é o que há. Diversidade. E aí eu vou justificar de novo, tá? Vamos. Porque não era nem pra existir essa palavra. Uhum. Eu acho um pecado quando nós seres humanos, a gente não entende que tem coisas que a gente não era nem pra gente ter nunca parado pra pensar ou ter criado, porque a existência, ela nem pede isso. Se você existe, você respeita o próximo e você entende que cada um tem seu lugar e que cada um tem a sua importância nesse universo, certas palavras não precisam existir. Se existe é porque deu alguma coisa errada até agora, né? Ela entrou pra consertar alguma coisa que não estava certa. Diversidade, amor, é futuro. Respeito. Tudo. Primordial. Sim. Muito obrigado. Eu amei. Eu amei. Caraca, acabou no tempo certo. Você jura que a gente foi no tempo? Caraca, gente, é muito maravilhoso! Roberta, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Espero que esse nosso papo respingue alguém, que faça alguém pensar, faça alguém refletir. Sim, não. Tá bom? Eu agradeço, porque eu acho que quando a gente fala e alguém ouve, alguma coisa a gente muda. A gente pode não mudar tudo, mas alguma coisa a gente consegue conectar no próximo. E é um privilégio. Que bom que você tá aqui fazendo isso, porque isso é pro universo. Sim. Eu quero mudar o universo. É sobre isso. É só isso, eu é só isso. Tô nessa vibe, então vamos junto. Então vamos junto. Obrigado. Gente, obrigado pela presença de vocês que vieram até aqui, todo mundo curtindo, se inscrevendo no YouTube, no Spotify e no Instagram, @daniel.lage e @prosachoque. Obrigado, até o próximo. Gratidão.